Olá, gente querida e amiga da Pós TV 247, alegria grande na presença de todos e todas. Hoje estou bem feliz com esse Giro das 11, um giro muito especial. Já explico o porquê. Quero começar? Não, já vou explicar já. É o seguinte, a gente tem toda uma programação feita aqui na Pós TV 247 dedicada ao processo das eleições. Quero deixar desde logo muito claro, aqui só vai entrar candidato de esquerda. Nós não vamos entrevistar candidato de direita, de candidato de esquerda e de centro-esquerda. Não tem essa conversa fiada de neutralidade, de imparcialidade que a mídia tradicional, Globo, Folha, esses aí fazem, e no final acabam priorizando os candidatos de direita, ou como a gente viu nas eleições de 2018, né? Dão total privilégio ao Jair Bolsonaro e trataram o Fernando Haddad à tapa, né, aos murros. Então, aqui não tem conversa, a gente é transparente, está cheio de veículos de comunicação, cheio de mídia aberta aos candidatos de extrema-direita e direita. Aqui é para olhar, para examinar a possibilidade de retomada do processo da democracia no país e, sobretudo, nas cidades brasileiras na eleição municipal de 2020. Então, tem toda uma programação que nós montamos para entrevistar candidatos e candidatas às prefeituras e às câmaras de vereadores. Tem muita gente, muito pré-candidato, muita pré-candidata que já integrava aqui os grupos de comentaristas da Pós TV 247, no Bom Dia, no Giro, no Boa Noite, em toda a programação. Mas agora nós vamos ter uma programação toda voltada para as eleições de 2020. E aí quero falar assim, vamos deixar o pessimismo de lado. Né? A gente achava que, né, muita gente, inclusive dentro da esquerda, achando que a esquerda seria massacrada nas eleições de 2020. Eu garanto que não será. Ao contrário, um cenário muito promissor para a esquerda e os setores democráticos e progressistas do país nas eleições de 2020. Então, aí, as primeiras pesquisas presenciais, não pesquisas por telefone, que são pesquisas bem distorcidas, já mostram que a gente tem protagonismo, liderança e capacidade de enfrentamento nas capitais, principais cidades do país, e garanto, isso vai se reproduzir também nos municípios de médio e pequeno porte. 2020 não é 2018. Não é 2018. Então, vamos arregaçar as mangas para fazer desta uma eleição que marque um ponto de virada para o retorno do país à democracia e a uma perspectiva de governos democráticos, plurais e progressistas. Então, hoje é uma honra para mim, um orgulho e uma alegria muito grande que a gente comece exatamente com uma cidade que realiza, que concretiza uma certa utopia. Eu sei que todo mundo que assiste aqui a Pós TV 247 é algo comum às pessoas, é algo comum às pessoas comuns, a esperança de unidade da esquerda. Todo mundo quer. Todo mundo quer. E em Florianópolis acontece a primeira frente de esquerda do país. Tem candidato a prefeito do PSOL, candidato a vice-prefeito do PT. Aí tem na coligação PCdoB, PSB e até o PDT. 5 partidos de esquerda e centro-esquerda coligados naquela que está sendo a primeira grande frente de esquerda do país. É motivo de grande otimismo, acho que uma lição. Nós vamos conversar bastante sobre Florianópolis hoje, mas nós vamos conversar também sobre essa possibilidade desse novo vetor para o país. Vai ser muito legal. Quem vem conversar hoje? Vem conversar o candidato a prefeito, que é do PSOL, o urbanista Elson Pereira, vem conversar com a gente, o candidato a vice-prefeito, que é do PT, também urbanista, gente que entende de cidade e de povo, que é o Lino Pérez, que é atual vereador lá na cidade, e vem também a nossa comentarista fixa, ela está aqui com a gente toda semana, uma figura realmente muito querida por toda a comunidade, que é a Helenira Vilela, que é pré-candidata a vereadora no PT, e sei que teve um papel importante, não só nas articulações lá em Florianópolis, como aqui no Giro das 11, de falar, não, vamos trazer eles e vamos abrir o debate nacional com Florianópolis. Então, quero saudar
todo mundo que chega para essa nossa roda de conversa, e já chega com o Bruno Barbi, Florianópolis presente, vai ter muito Florianópolis aqui nessa nossa conversa, mas não só Florianópolis, vem o Brasil inteiro, porque, como eu disse, tem luz lá em Florianópolis para todo o país. Quero saudar quem chega como novos membros e membros da Pós TV 247. É fundamental essa integração, essa reunião dos progressistas, democratas, das pessoas comuns para sustentar a mídia independente no Brasil, nessa que a gente chama hoje de uma verdadeira Frente 247. Rosana Santos chega como nova membra, a Thelma Silva também, Herme Bertazzo, Maria Diva Bastos, e aí todo mundo que vai chegando aqui, né? Leal, manda o bom dia dela do Rio de Janeiro, Guilhermino Mendes, de Jundiaí, São Paulo, gente querida de todas as galáxias, é isso aí. Naura Sarrazin, com a gente aqui todos os dias, o perfil Lula, sempre Lula, Vânia Maria Batista Santana, aguardando ansiosa. Eu também estou ansioso com essa conversa. Uma ansiedade boa. Zé Carlos Gel, Maria Ercília Guimarães, ela dizendo, bom dia a todos, que haja mais frentes pelo bem do país, ninguém aguenta mais. Leila Moura, quem mais aqui? A Rosa Teixeira dos Santos, bom dia, sou de Florianópolis. Mari Ferreira Valente, quem mais está aqui? Bom, gente, tem muita gente. Sônia Mourão, nossa Josi Negreiros, Edigina, não é Edigina, tá aqui tentando, tá cheio de robô bolsonarista aqui, deixa eles. Antônio Filho Carvalho, José Souza, o Gilmar, lá da Bahia. Gente, todo mundo de todo o Brasil, de todos os países, porque vem gente de todos os países para o nosso giro, de todas as galáxias, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos. Chega de conversa fiada, Aldelir, é isso aí, de Floripa, bom dia. Lícius Mossolan, Gilmar Peixoto, da Bahia, tá ele, axé da Bahia. Chega de conversa fiada e vamos botar a turma aqui, vamos botar essa gente bronzeada para mostrar seu valor aqui, botar o time em campo. Professor Elson Pereira, professor Lino Pérez, só tem professor aqui, e a professora Helenira Vilela. Deixa eu colocar o som de vocês todos aqui. Deixa eu começar aqui. Helenira, você que é responsável por esse encontro aqui. Obrigado. Bem-vinda, bem chegada. Eu que agradeço, Mauro. Bom dia, Elson. Bom dia, Lino. Bom dia, comunidade 247. É um prazer poder conversar sobre o processo que a gente está vivendo aqui em Florianópolis com o Brasil. Estou bem feliz. E é um monte de professor mesmo, né? Que bom. Que nem o Fernando Haddad, né? Que nem o Boulos na eleição. A gente precisa de professor, né? Não de gente que mata professor. A Helenira vem numa condição de comentarista aqui do Giro, então ela vai dar opiniões dela, mas ela vai participar também na condição de entrevistadora, né? Ela também, nós dois aqui vamos questionar acidamente e amorosamente também os dois. Professor Elson Pereira, muito bem chegado, muito bem-vindo, viu? Uma alegria. Bom dia, Mauro. Primeiro eu queria constatar o sorriso no rosto de nós quatro aqui, porque realmente estamos presenciando um momento histórico. Bom dia, Helenira. Bom dia, Lino. É uma alegria estar aqui nesse momento, consolidando essa nossa frente aqui, que foi construída a muitas mãos, com muita boa vontade de muitos companheiros e companheiras, e que chegou a bom termo, diante de uma expectativa local, Mauro, mas também de uma expectativa nacionalizada dos nossos dirigentes partidários em nível nacional. Pode ter certeza disso. Legal. Que bom. É isso aí. É uma frente popular em Florianópolis. Isso é fantástico, isso é uma grande maravilha. Professor Lino Pérez, muito bem-vindo também. Então, bom dia aqui, Mauro Lopes, Helenira, toda a organização 247, que tem cumprido uma missão fundamental, procurar o outro lado da realidade, que é escondido, de uma forma perversa. Nosso professor Elson Manuel Pereira, companheiro da Universidade Federal de Santa Catarina, e das lutas por uma cidade livre, né, dos trabalhadores e trabalhadoras. Estamos aí, e a todos os nossos que estão assistindo aí, um grande abraço.
Vamos começar já, deixa eu apresentar, porque é o seguinte, tanto o Elson, quanto o Lino, quanto a Helenira, são super conhecidos em Florianópolis, mas não tão conhecidos no resto do Brasil, então vou apresentar os três. A Helenira até aqui é mais conhecida do que os dois, nossa comentarista toda semana, mas vou apresentar os três para vocês. A partir de meio-dia, quem vem participar dessa roda de conversa também é o nosso Jefferson Miola, fiz questão de chamá-lo. Então, a gente vai numa primeira parte até meio-dia, com muito foco em Florianópolis, avançamos um pouco nesse tema de Florianópolis, da formação da Frente Popular, da Frente de Esquerda, e depois vamos também falar sobre o Brasil, sobre as questões nacionais e até internacionais, porque nós estamos aqui com uma matemática e dois urbanistas. Podemos falar sobre a urbe de todo mundo. Janda Knembu chega também como nova membra, e quero agradecer aqui o superchat do... Passou. Gente, tá aqui. Jonathan Marcelino. Meu caro Mauro, obrigado pela sua energia cativante. Os dias estão difíceis, mas a vitória só é digna se a luta vale a pena. Estamos juntos e juntas. Super juntos e juntas. Bom, deixa eu contar para vocês quem é o professor Elson Pereira. Ele é urbanista, professor de planejamento urbano no curso de graduação em geografia na Federal de Santa Catarina, professor também no programa de pós-graduação na Federal de Santa Catarina, UFSC, como a gente fala. Tenho um filho formado na UFSC, para minha alegria. Passei boas temporadas aí em Florianópolis, é uma cidade fantástica. Ele foi professor visitante no Instituto de Urbanismo de Grenoble entre 2010 e 2019, na França. Também professor convidado, sempre no tema do urbanismo e da geografia, na Universidade de Quebec, em Montreal, em 2012, e professor titular na Cátedra CAPES da Universidade de Coimbra, em 2016. Tem experiência na área de geografia, tá claro, com ênfase em geografia urbana, atuando principalmente com planejamento urbano, mas não qualquer planejamento urbano. Professor Elson não é alguém de gabinete. Planejamento urbano, participação popular e políticas habitacionais. Além disso tudo, é pintor, compositor, escreveu 8 enredos para a escola de samba Protegidos da Princesa, até onde eu sei, foi campeão 2 vezes. É isso, Elson? Sim, 2 vezes. Já faz tempo os últimos campeonatos, mas foram 2 vezes. 2 vezes, legal. Algo a complementar nesse seu perfil que você gostaria, ou tá ok? Não, tá ok. Eu gostaria de enfatizar um aspecto importante da minha atuação do ponto de vista associativo, né? Porque existe uma Associação Nacional de Planejadores Urbanos de Pesquisa e de Programa de Pós-Graduação, que chama ANPUR, que é a Associação Nacional de Planejamento Urbano Regional, que reúne os principais programas e grupos de pesquisa do Brasil. Eu fui secretário executivo dessa associação e, o mais importante, tão importante quanto isso, eu fui representante por 2 vezes no Conselho Nacional de Habitação de Interesse Social, como representante das entidades acadêmicas e da ANPUR. E a ANPUR tem uma atuação política super importante, inclusive na definição de políticas públicas, quando ainda tínhamos um canal de acesso ao Ministério das Cidades, ao Conselho das Cidades. Eu queria enfatizar esse aspecto também, porque a questão associativa é muito importante, principalmente quando nós estamos perdendo espaço cada vez mais, né, Mauro? Sim, é isso aí. É interessante como a gente fala de saudade, né? É um tema sempre presente para nós quando a gente olha para o Brasil, mas a gente não é saudosista, né? A gente fala de saudade como utopia atualizada, né? Para pensar o presente e o futuro também, né? Então, acho que isso é bem importante mesmo. Lino Pérez é vereador em Florianópolis, está em seu 2º mandato. Também urbanista, arquiteto e professor universitário aposentado pela UFSC também, desde 2015. Em Florianópolis, foi fundador do PT, da CUT e da Andes. Hoje é professor voluntário no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFSC e coordena o Grupo de Estudos de Mobilidade Urbana Sustentável. É pesquisador e consultor na área de planejamento urbano, habitação e plano diretor. Que mais? Aí, os eixos da sua atuação na Câmara são área urbana, claramente, né? Depois ambiental, direitos humanos e cultura. O professor Lino Pérez é também
fundador do Movimento Negro Unificado em Florianópolis. Então, depois, mais adiante, quero falar bastante com ele. A presença dele na chapa da Frente Popular em Florianópolis é muito importante, porque parece que essa vai ser uma eleição de fortíssima presença preta nas candidaturas a vereador e a prefeito, e o tema do antirracismo cada vez mais assume centralidade no país, né? Feminismo, antirracismo e a volta do poder do povo ao poder no país. Professor Lino, algo a acrescentar nesse brevíssimo perfil seu? A gente vê nessa. Não é MNU, viu? Embora eu estou muito ligado ao MNU, tem mais de 40 anos de militância no Brasil. Eu fundei o Núcleo de Estudos Negros, lá em 86, né? Que deu origem depois até muitos militantes foram para o Ministério da CEPIR, do governo Lula e Dilma, né? Como Nogueira e outros, né? Eu também faço parte dessa luta da Fórum Nacional de Reforma Urbana, que vem desde os anos 80, e também isso é importante. E junto com o professor Elcio também fiz parte do programa de pós-graduação da arquitetura, e foi chefe de departamento, aquela coisa toda do departamento de arquitetura, coordenador de curso. Mas, assim, e do BR Cidades, que eu acho que é importante aqui, Elcio, porque o BR Cidades é onde está a professora Emília Maricato, todos, que vem todo o pessoal da Fala da Reforma Urbana, que tem formulado um plano de desenvolvimento urbano para o país, né? Na linha, obviamente, de esquerda, na linha radical, e tem dado um marco importante hoje no país, debate, inclusive nessas eleições agora, com a Emília Maricato e tantos urbanistas aí, arquitetos, e todas as áreas, engenheiros, enfim, todas as áreas, geógrafos, enfim. Inclusive, a Ampur, né, faz parte também dessa luta junto com o BR Cidades, né, que citou o professor Elson também Pereira. Só uma questão, a gente luta muito nas periferias. Eu acho que é importante. Eu fui vereador porque me pressionaram tanto, que eu já venho atuando muito mais de 20 comunidades nas periferias, né, e com extensão muito forte, e acabei sendo vereador a partir de 2004. Aí acabei me convencendo, né? Então, hoje a gente está nessa luta aí toda, junto com movimentos populares, né, principalmente a luta de uma habitação de inclusão. Agora, só uma questão ali que eu quero colocar. Bom, eu não coloquei esse lado meu, mas também o senhor Elson carnavalesco, enfim. Mas eu tenho a área também de poeta, né? Também tem vários poemas classificados, enfim, livros, enfim, também tem nessa área também, né? Maravilha. Enfim, ligado ao toque violão, aquela coisa toda. Mas é o seguinte, só uma correçãozinha aqui, ô Mauro, com relação à frente nossa de esquerda, a frente, ela inclui hoje 10 partidos, tá? Não sabia, não. Vamos falar disso já. Vamos falar disso já. Já vou só apresentar a Helenira e a gente vai depois eu quero falar para corrigir isso aí. Nossa, você só me dá boa notícia. Então não são 5, são 10, maravilha. Já vamos exatamente começar pela formação da frente, e aí queria que vocês detalhassem essa questão. Quero apresentar, ou reapresentar, a professora Helenira Vilela. Então, como eu falei, são 3 professores, já deixei bem claro que são 3 professores, vou me dispensar de chamá-los de professores, vamos nos tratar de uma maneira respeitosa, mais informal, cada um pelos seus nomes, e vamos usar o você. Pelo menos sou de São Paulo, não usamos o tu aqui, vamos de você mesmo entre nós, acho que num ambiente de alegre fraternidade e companheirismo. Bom, a professora Helenira Vilela é professora de matemática há 25 anos, graduada e mestra pela UFSC também, e atualmente professora no IFSC, no Instituto Federal de Santa Catarina. O IFSC, a luta agora do IFSC. Hoje, amanhã tem um ato. Ela é sindicalista, licenciada da Direção Nacional do Sinasef e feminista, uma super liderança feminista em Santa Catarina e no Brasil. Ela tem uma entidade estudantil que leva o nome dela em lembrança da trajetória de Helenira como militante do movimento estudantil. Gente, Helenira é militante desde 12 anos de idade, vem de uma família de longuíssima tradição nas lutas do povo brasileiro. Então, tem o Conselho de Entidades de Base, professora Helenira Oliveira Vilela, do IFSC. No último governo popular e de frente de Florianópolis, foi coordenadora de matemática da Rede Municipal de Educação. Tem algo que você queira acrescentar, Helenira? Não, Mauro. Como eu comecei muito cedo, se fosse fazer a lista, tem um monte de coisa, né? Mas eu acho que isso aí resume bem.
Eu, infelizmente, não sou muito dotada nas artes. Cantei em coral quando era mais jovem, mas eu acho que isso aí Tá resume bom. bem. Então, a gente tem aqui um poeta, violonista, tocador de violão, um compositor, um pintor e uma matemática para traduzir tudo isso para nós em números aqui. E, de novo, lembra que eu sempre fico puxando a sardinha por conta desse preconceito? De novo, é todo mundo aqui das exatas, né? Porque é um engenheiro, um arquiteto e uma professora de matemática. Paulo Horta diz assim, galera de esquerda pode ser Paulo das Horta exatas. diz assim: fazermos a prefeitura de Floripa será um dos passos para recolocarmos o Brasil no caminho da sustentabilidade, da justiça social e equilíbrio ecológico, avanços mais que necessários nos dias de hoje. Bom, queria começar, então, exatamente pela questão da frente. Eu sou um católico das fronteiras, assim, né, do diálogo interreligioso, do pluralismo, e a gente diz assim: não me mostra o santo, me mostra o processo que fez dele um santo, ou que fez dela uma santa. Eu quero saber como é que chega lá. Depois que está feito, está feito. Então, eu queria saber qual é o processo que levou à construção dessa frente. Eu não sei qual o nome da frente, e quem compõe, né? O professor Lino já me corrigiu, não são 5, são 10 partidos. E qual é a história, né? Porque com certeza tem uma história por trás da construção dessa bonita frente que vocês de esquerda, essa frente popular, que vocês lançaram aí em Florianópolis. Fica aberto, quem levantar a mão fala. Ô Mauro, é um caminho longo e bonito, né? Começou, poderia dizer, se fôssemos colocar um marco, no segundo turno das eleições, um pouquinho antes, na grande manifestação do Ele Não, era o primeiro turno em 2018, quando Florianópolis fez uma manifestação belíssima, muito numerosa. É preciso lembrar que Florianópolis é a capital do estado que teve uma votação estrondosa para o bolsonarismo, e a gente está no centro desse debate. E depois, no segundo turno, esse conjunto de partidos do campo democrático popular, quando perceberam que nós tínhamos uma responsabilidade muito grande dentro da democracia, eles se uniram no segundo turno. Só para você ter uma ideia, o Haddad aqui no primeiro turno teve 14%, e se somássemos os votos de todos os partidos do campo democrático popular, chegaríamos a 34%. E foi exatamente esse o percentual que o Haddad recebeu no segundo turno, ou seja, foi a somatória dos partidos democrático popular. E aí, a partir desse momento, percebemos que havia aí uma dupla necessidade, uma dupla expectativa em relação a essa unidade. Uma expectativa local, né, ao perceber, mesmo aquelas pessoas não ligadas a partidos políticos, ao perceber que nas últimas eleições saímos separados e a somatória dos nossos votos daria a possibilidade de irmos para o segundo turno. Não nos unimos, o que aconteceu foi que tivemos que, nas últimas eleições, decidir entre duas candidaturas de direita, representantes de frações do capital local, sem que tivéssemos uma possibilidade de sonhar e de realizar aqui um sonho concreto, vamos dizer assim. E aí, a partir desse momento, lá de 2018, fizemos um pacto de unidade, e aí foram muitas mãos, muitas mentes. Se eu fosse aqui anunciar nomes, seria injusto, porque, inclusive, foi variável ao longo do tempo. Alguns tiveram um papel mais importante no início, outros mais importante no final. Nós fizemos o pacto de não olhar para o retrovisor, né, de não olhar para trás e de pensarmos que o Brasil e Florianópolis precisava dessa unidade. Então, eu falei que era uma dupla expectativa, porque havia essa expectativa local, mas também uma expectativa nacional, Mauro e Lenira, porque os nossos dirigentes nacionais, eles também olhavam para Florianópolis com essa expectativa, tiveram um papel importante, inclusive, vários deles estiveram em Florianópolis, se encontraram com a gente, e aí o pedido nosso era sempre: olha, não deixe que, às vezes, uma disputa nacionalizada contamine aqui a nossa conversa local, nós queremos a unidade. E eles foram muito respeitosos e também foram atores importantes nesse processo. Também não vou nominar aqui para não cometer nenhuma injustiça. Mas, enfim,
havia essa dupla perspectiva e praticamente todas as nossas decisões foram tomadas por consenso, os nossos atos, e chegamos a termo, né, com esses 5 partidos que tu enunciaste, além o próprio Lino já falou, além da rede que está conosco, da UP, que é o caçula, o partido caçula do Campo Democrático Popular, e mais duas agremiações políticas não oficiais com o partido, que é a UCB, a União Comunista Brasileira, e o PC, o partido, o Polo Comunista Luiz Carlos Prestes, né, que também é um outro conjunto de companheiros que fazem parte dessa nossa unidade do Campo Democrático Popular. Então, realmente, tu tens razão, o processo foi longo, o processo incluiu pessoas, incluiu vontades, incluiu gestos de generosidades enormes em vários momentos, e estamos aqui, unidos para, alegres, né, seguir essa luta, essa caminhada que continua e que será, com certeza, árdua, mas acompanhada de muito companheirismo. Legal. Ó, eu fico até emocionado com sua fala, Elson, por 2 motivos. Primeiro que, assim, eu sempre digo, a vitória é péssima professora. Péssima. Eu nunca vi ninguém aprender na vitória. A gente aprende na derrota, não tem conversa. Né? Quando a gente perde, quando a gente cai, que a gente vai recolher aprendizado para refazer. Então, essa questão que você traz, né, de que isso que está acontecendo hoje nasceu no contexto de uma derrota, talvez a mais dramática derrota desde o golpe de 64, que os setores democráticos e a esquerda sofreram com a eleição de Bolsonaro. Primeiro teve o golpe contra Dilma, mas, sobretudo, a eleição de Bolsonaro em 2018. Então, né, o nascimento na derrota, né, com os ensinamentos amargos da derrota. E a segunda questão que me emocionou muito é nascer uma frente que é uma articulação de líderes na mobilização popular. Né? Como você falou, um dos marcos dessa frente é a rua, é o ele não, né? Que foi uma das expressões mais bonitas do feminismo e da liderança feminina, feminista, preta, na luta contra o bolsonarismo ali. Então, essa ideia da construção, né, no chão duro da derrota e na rua, né, e na rua. O Lino tinha me corrigido, né, sobre essa questão, a frente é até mais ampla do que eu tinha falado. Queria que você acrescentasse mais elementos a essa história, Lino. Tem nome à frente? Já tem um nome que está registrado? Qual é? Sim, ele chama Floripa para frente, né? Esse virou uma marca, né? Floripa, para quem não sabe, é um nome carinhoso, né, professor Elcio? O Elcio nasceu na ilha, né? Eu estou há 40 anos na ilha, 41, né? 46 anos. Na ilha, né? Vem do sul também, Rio Grande do Sul, lá na ponta do Rio Grande, frio para aquilo lá. E também do mar, né? Nós somos 2 manés lá, de certa forma. A Helenira é carioca, né? Eu tenho lá, minha família também está no Rio lá. Aliás, as 2 cidades, né, Florianópolis e Rio Grande, sempre se inspiraram muito no mar, né? O mar, né? Os marinheiros, né? Que é no Rio de Janeiro. Então, tem uma questão da insularidade e do mar. Isso é importante discutir daqui a pouco. Mas, assim, o Marcelo aqui e Helenira, Mauro, né? Helenira, na realidade, só para acrescentar ali que tem o Partido Comunista Brasileiro, que ele está fazendo um apoio crítico, mas está junto, aí fizeram uma declaração, né? Acompanharam nós, grande parte, e a partir da causa operária, o PCO, que acompanhou nós em certo pedaço, depois eles saíram, né? Mas não o problema da frente, o problema deles interno. Então, nós temos, se for a rigor, 11, né? Entendeu? Isso é importante destacar, né? Que eles participaram dessa caminhada que vem desde o final de 2018. Mas a realidade, né, Elson, a gente vem com essa luta pelo menos desde 2013, né? Na luta, né? Nas ruas, depois contra o golpe da Dilma. Então, são quantas e quantas atos nós fizemos nas ruas, né? Bom, se você vai ver rigor, nós estamos dentro da Constituição de 88, você vai ver na luta contra a ditadura civil-militar. Isso vem uma luta já antiga.
Se você vai mais rigoroso, aí você vai para lá no século XVIII, não é? Na nossa linha de esquerda, de emancipação do trabalhador, da classe trabalhadora no mundo, não é? A gente pode recuar mais se quiser. Mas eu acho que é importante a luta, nesse momento, é contra o fascismo, pela democracia, e aí que é importante pelo resgate, não é nem pelos direitos, pelos resgates dos direitos que foram golpeados com a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Então, a nível nacional. Então, isso eu acho que eu quero colocar aqui, e, portanto, continuamos e continuaremos nas ruas, porque esta frente, que começou com os nós vereadores, lá com os 4 vereadores, né? 2 do PSOL, que é o Afrânio, que também é professor, Afrânio Bopré, o Lela, que é do PDT, né? E o Marquito, que é do PSOL, e eu, nós começamos com essa ideia lá no início, dizendo, pô, não dá para ficar criticando o prefeito aí, o atual Jean, né, que privatizou a máquina estatal, nós temos que fazer propostas alternativas de um governo paralelo, quase. Daí nós começamos com o básico, que já levantou o professor Elcio, esse caudal de resistência a partir de 2018, né, com o Haddad. Aí isso foi convidando os partidos e essa coisa vem aumentando. Então, inspirou alegria. Nós estamos aqui, a militância, a gente está muito animada, viu? Isso aí que é incrível. Está todo mundo sorrindo aí, foi uma batalha isso, cada organização desse partido tem as suas peculiaridades, né, suas organizações, não é fácil fazer, né, juntar isso aí tudo, né, fazer uma proposta programática e tudo. Tínhamos seminários organizados antes da pandemia, que são 3 grandes seminários, ali março, abril, maio, culminaria num grande congresso, né, em junho. Infelizmente, deu a pandemia, isso deu um abalo, mas nós reativamos e continuamos sempre juntos. Importante, elaboramos um documento, gente, importante, hein? Eu acho que não sei mais de 20 páginas, que a frente elaborou, junto com os técnicos da pandemia, chamam os cuidados do protocolo da Organização Mundial da Saúde, da Secretaria da Saúde, para, no processo, se houver, naquele momento, foi em junho, de flexibilização que fosse baseado nos protocolos. Isso nós colocamos essa proposta da frente, para frente, o Frente Esquerda, o Frente Popular, Frente Democrática Popular. Bom, isso aí nós estamos discutindo essa questão, mas Floripa para frente. Nós colocamos essa proposta de cuidado, cuidado. Isso é importante, e defender o Estado, o SUS. Então, eu queria colocar isso aqui, já antecipando um pouco a linha programática. Quero dizer assim, tem um clima de enorme entusiasmo aqui, eu vejo da nossa comunidade no chat, com essa Floripa para frente, com essa frente, como vocês disseram, uma frente de esquerda, uma frente democrática popular, uma frente democrática progressista, enfim, uma frente que congrega os partidos de centro-esquerda e esquerda. Tá um entusiasmo muito grande, realmente, das pessoas. Aqui, o Roberto Ferreira Mello falando, orgulho máximo dessa frente, forjada nas lágrimas das derrotas e no suor das lutas. Aqui, deixa eu me pegar aqui, onde está você? Uma outra declaração importante, está aqui, do Renato Ribeiro. Mauro, o que falta para a esquerda entender que precisa ganhar em 20, para ter base e vitrine para 22, que Floripa coloque juízo nos outros. Então, acho que essa ideia da referência de Florianópolis está se colocando, de fato, como uma referência de caminho para todo o país. Helenira, me fala, eu sei que você é uma super entusiasta da frente desde o começo, e me falou, inclusive, de um aspecto também, que acho que é importante trazer à luz, que foram as dificuldades para a construção da frente que foram sendo superadas no caminho, né? Porque é isso, né? Não tem... não é desfile, né? Para fazer o desfile de carnaval lá e ganhar com o samba enredo do professor Elson, tem muita conversa, tem muito acerto, tem muita discussão, tem queda de braço. Então, como é que se construiu a unidade com as divergências? Até porque só se faz frente com quem é diferente, né? Se fosse igual, não precisava fazer frente, né? Eu acho que isso é um aspecto bem importante. Antes de responder a sua pergunta, eu queria comentar que o Pedro Cândido, o Paulo Horta e o Fábio citaram a pessoa do Cancellier. E nessas lágrimas que a gente viveu, né? Florianópolis é uma cidade muito marcada pela tragédia do reitor Cancellier, porque a gente sentiu na carne o lavajatismo de um jeito bastante duro. Então, queria lembrar a pessoa do Cancellier, que sempre foi também um entusiasta
das frentes de esquerda, sempre foi um cara muito comprometido com essa construção unitária, sempre foi um cara muito bom de conversa, né, de unir os mais diversos setores dentro da universidade, e é uma das marcas que também faz a gente perceber o quanto o fascismo é duro, né, porque viver a tragédia dele, tirar a própria vida, né, naquela condição, e ver a universidade sofrer uma intervenção e se recuperar, isso também, como disse o Lino, assim, a gente estava em 2016, Florianópolis foi a primeira capital do Brasil a ter um grande ato contra o golpe, assim, foi um ato enorme, 10 mil pessoas do dia para a noite, essa história aí que o Lino contou, que começou lá no século XVIII, eu entrei aqui em Florianópolis no Fora Collor, mas é uma cidade que tem uma militância muito viva. Apesar disso, a última vez que a gente teve uma experiência de governo popular na cidade foi com o professor também, Sérgio Grando, professor de física já falecido, que a gente conseguiu uma frente de esquerda, que foi nessa que, quando você citou aí a minha biografia, foi onde eu trabalhei, já no finalzinho dela, né? Porque, afinal de contas, em 92 eu tinha 16 anos. Então, não era no final dela, com 20, eu já estava na Secretaria Municipal. Mas é uma experiência muito bonita. Só que agora, é isso que você falou, quando você vai fazer unidade entre entidades, instituições que têm projetos diferentes, e eu acho que são legítimos esses projetos, a gente tem uma série de dificuldades. E aí, eu acho que tem um elemento que é fundamental, além desses que o Elson e o Lino já citaram, que foi uma militância de esquerda, que no momento em que a gente estava com a frente mais em risco, a militância de esquerda da cidade se organizou e aí conseguiu um canal, que é o Portal Desacato, que é um canal de comunicação independente, como é a 247, e conseguiu comunicar não só com as direções partidárias, mas comunicar com a cidade a necessidade dessa frente. E aí a gente teve vários manifestos, o Lino sabe o número, acho que são 6 ou 7 manifestos. Primeiro teve um manifesto geral pela construção da frente com Elson e Lino, depois teve o manifesto das mulheres, dos negros, da cultura, dos advogados populares, foram 10, né, Lino? Então, a gente teve um processo de militância que também construiu uma pressão para as direções partidárias que elas resolvessem as suas pendências. Resolve aí as suas pendências, porque aqui a gente quer uma frente, porque a gente já teve esse gostinho, a gente sabe a diferença que fez para a cidade de Florianópolis o governo popular que foi coordenado, né, pelo Sérgio Grando, prefeito, e o Afrânio era do PT na época, vice-prefeito. Então, a gente fez uma mobilização popular que teve num canal de comunicação independente uma possibilidade de sensibilizar mais ainda as direções partidárias para, vamos dizer assim, aparar as arestas que haviam e resolver. E isso foi muito importante, porque é isso, é o movimento feminista, é o movimento negro, é o movimento da cultura, todo mundo, mesmo quem não é filiado, mesmo quem mais participa da vida política da cidade, foi para cima. Então, eu no dia em que a gente fechou a frente, que a gente estava todo mundo comemorando muito, porque também quando é suado, quando a gente conquista, isso já é uma vitória para nós. A gente estava todo mundo numa alegria enorme. E eu disse, olha, eu acho que a gente precisa dedicar essa alegria não só aos dirigentes que coordenaram esse processo, aos vereadores, mas aos militantes que, compreendendo a importância, conseguiram sensibilizar essas direções a resolver do jeito que fosse, né? E acho também que, nesse debate, a frente já começa militante, né? Ela não é só um debate, não é uma construção dos partidos, então toda a militância está comprometida com a campanha, com levar para o segundo turno, com ganhar eleição, com construir programa, todo mundo muito... A gente teve, sabe, inclusive uma jornada de 24 horas, as pessoas, cada uma no seu perfil, fazendo declarações, eu defendo a frente por causa disso, eu defendo a frente por causa daquilo. E aí, então, a gente teve uma grande mobilização do setor de esquerda. E mesmo sendo uma cidade que tem, né, é uma cidade que fica num estado que tem muitas entidades neonazistas e fascistas, Santa Catarina é um estado que tem uma tradição complicadíssima sobre isso, mas, apesar disso, a gente também tem uma militância de esquerda muito forte que vai para a rua
e que eu acho que tem que ser bastante comemorada essa frente a partir desse ponto de vista também, da militância de esquerda, da comunicação independente, dos movimentos sociais organizados que se fizeram presentes no debate, né? Então, acho isso ajuda muito a gente, ajuda a campanha. A gente vai ter uma chapa de vereadores com mais de 100 vereadores apoiando o Elson, então vai ter campanha do Elson e do Lino em todos os cantos da cidade, e todo esse processo é um processo de mobilização muito importante para tocar e para realmente chegar no segundo turno e ter o Elson prefeito e o Lino vice, e a gente poder ter esses urbanistas maravilhosos invertendo a lógica da prefeitura aqui, que é uma tragédia ultimamente. Vocês trazem muitas lições para nós aqui, né? Essa ideia do bom aprendizado, porque a derrota também não é só aprendizado, né? Tem gente que desanima com a derrota, né? Então, o bom aprendizado com as derrotas, essa ideia de nascer a partir do impulso das ruas, da sensibilidade das lideranças, que se as lideranças não são sensíveis também não rola, né? Fica cada um querendo cuidar do seu quadradinho e não tem grandeza para fazer articulação. E agora essas duas questões, a importância da mídia e da participação, né, no processo. Fala, Elson, por favor. Não, me permite só, eu acho que a Elenira e o Lino, eles falaram coisas imprescindíveis desse processo. O Lino tem razão no sentido de que, apesar de estarmos juntos na luta e no chão há muito tempo, nos separávamos nas eleições. E isso era uma coisa que era incompreensível, e essa é a grande vitória desse momento. A gente esteve junto, eu e batalhamos junto há muito tempo, em termos de planos diretores, em termos de universidade, etc. e tal, mas chegava nas eleições, claro, tinha projetos partidários, e aí eu posso falar do meu próprio partido, que precisava, em determinado momento, se consolidar ainda como partido. Em 2012, quando eu fui candidato aqui a prefeito em Florianópolis, o número de filiados ao pessoal, acho que não enchia uma Kombi, né? Então, era uma coisa muito ainda em construção. Então, é importante mostrar que essa unidade mostrou que a conjuntura impunha para a gente essa necessidade de estar juntos. E a Elenira tem razão, quer dizer, todo o processo de construção da unidade passou também pelos militantes, mas eu não poderia deixar aqui de citar um gesto muito importante que aconteceu no momento quase final aí da definição da frente, em que nós estávamos num certo impasse, talvez o primeiro impasse de toda a frente durante esses 2 anos, que era a definição do vice, né, na chapa. E aí, eu acho que num gesto muito bonito, mostrando que a frente estava acima dos interesses, inclusive partidários, a companheira Janaína Deitos, que era pré-candidata a vice-prefeita pelo PCdoB, abdica, né, dessa condição em favor do vereador, do professor Lino, e que isso, então, né, distensionou e criou as possibilidades reais aí dessa unidade. Claro, a Elenira tem razão, todo esse papel da militância, e olhando agora daqui para trás, né, como foi importante, né, porque como saímos motivados de todo esse processo. Eu dizia, numa reunião eleitoral do PT, que eu fazia uma saudação, que nós temos 2 possibilidades de vitória. A primeira é sermos unidos e vencermos as eleições. A segunda seria sairmos unidos e perdermos as eleições. Qualquer outra possibilidade seria derrota. Muito legal. Muito bem. Legal. Posso destacar um ponto? Pode, claro, por favor. Vocês estão. Estou muito feliz com vocês aqui. Muito legal mesmo. Então, a continuação, acho que só para lembrar aqui, acho que a Elida colocou, em memória do nosso Grando, Sérgio Grando, quero colocar aqui que foi uma bela experiência, que a gente rompeu um ciclo que vinha das oligarquias, 93, 96, governo popular, Grando e Afrânio, que hoje é vereador, né, no PSOL, foi do Partido dos Trabalhadores, na época nós estávamos no PT na vice com Grando, que era do partido PPS, né? Partido Popular Socialista, ex-PCB, e eu, na época, foi uma frente. Nós estamos hoje na 4ª frente, viu, Mauro? Essa é a 4ª, tá? Mas essa é a maior de todas. Então, quero colocar aqui que eu acho que em homenagem ao Grando, aquela experiência que marcou a cidade. Depois as oligarquias tomaram de novo o poder,
e já são 26 anos. Então, nós estamos, data hora nós voltarmos e vamos ampliar aquela experiência, enriquecê-la, certo? Da frente de esquerda. Quero colocar aqui que também, olha só, foram 20 meses, tá? Foram disso, são quase 40 reuniões. Aí, matemática, professor de matemática, eu também gosto de matemática, viu? Eu sou arquiteto, mas ganhei dinheiro na época no científico, que chamava. Eu gostava muito de professor de cálculo, sabe? Cálculo, eu gostava, você nem parece. Nenhum arquiteto gosta de cálculo. Mas eu gosto. Não sei por que fui parar na arquitetura, na época. Eu devia ser engenheiro, né? Engenheiro mecânico industrial. Lá na minha cidade de Rio Grande, lá onde está o posto Ipiranga, lá. Minha geração toda foi para lá. Mas eu quero colocar que foram 20 meses, 40 reuniões. Foi negócio, nós reuníamos, às vezes, do cada 15 dias e tal, e combinou, em outubro do ano passado, numa grande reunião das lideranças dos partidos, tá? Na Assembleia Legislativa. Né? Esteve aqui os grandes lideranças nacionais, não vou aqui, como o Elcio falou, citar todos os nomes, posso omitir alguém, mas tiveram por aqui, né? Eles tiveram em outras ocasiões também, né? Estiveram aqui conosco. Então, eu quero colocar que é importante, viu, Elcio, que esse é a nossa frente acolherá todas as grandes lideranças nacionais dos partidos, que é importante colocar aqui, tá? Porque chegou a ser momento de disputa em dado momento. Então, eu quero colocar isso. Isso é uma articulação também, viu, Mauro? Nacional, tá? Para chegar nessa frente, foi uma grande articulação, como diz o Afrânio, em 3 pisos. Foi nacional, estadual e local. Então, acho que é importante isso aqui. Nós estamos unindo. O importante, aqui os 34% que nós conseguimos, né, o Elcio, que citou o Elcio aqui, foi a maior votação no estado bolsonarista. E lá em Chapecó, no extremo oeste, lá foi 33%. Foi mais. E sabe o que aconteceu, Mauro? Nos 2 casos, foi onde saiu à frente. Lá também está saindo à frente, tá? Também em frente. É interessante lá. Lá está o PSB, né? Que foi com o Vinhati, nosso ex do PT também, e o PT na vice lá, e com, né, o PDT, parece que não sei de mais alguns partidos lá. Então, nós estamos. Olha só que interessante, os 2 extremos. Os 2 ganharam, que maior a votação no Haddad, no extremo oeste, que é a agroindústria, tá? Bem diferente, e aqui na capital, no extremo aqui, né? Nossa ilha. Então, é importante dar referência para o país também, viu? Queria fazer uma rodada com vocês agora, depois da gente falar dessa trajetória bonita e emocionante da frente. Queria conversar com vocês agora sobre Florianópolis e o programa, né? Então, senhores urbanistas, senhora matemática, quais são os grandes desafios para pensar um governo democrático popular em Florianópolis nesse momento? Quais são as grandes questões? Ô, Mauro. Fala, Helenira. Só antes da gente entrar no programa, eu queria comentar uma coisa a respeito de como está o cenário. Porque, por um lado, aqui, a gente tem as oligarquias que costumavam estar disputando entre si sem a nossa participação. Dessa vez, a gente tem 9 candidaturas aqui em Florianópolis, 8 do campo de direita, 8 da base do bolsonarismo, não todas elas diretamente ligadas ao bolsonarismo, mas sempre com uma referência ali, e uma candidatura de esquerda clara, com um programa que a gente vai conversar aqui daqui a pouco. Então, eu acho que é importante também a gente localizar, porque a gente tem, por exemplo, o atual prefeito que está candidato à reeleição, que é o Jean Loureiro, que saiu do MDB e foi para o DEM, e é da base da reforma administrativa, da reforma da Previdência, daqueles que odeiam a educação, que faz OS sem vergonha na educação infantil. Aí tem a Ângela Amin, que quase dispensa apresentações, né? Mas a Ângela Amin, apoiada pelo PSDB e pelo MDB, representando também a base da reforma administrativa do teto de gastos, da mercadorização dos direitos. A gente tem o Novo, que é o mais velho impossível, né? Com esse nome. A gente tem candidaturas que se apresentam de uma maneira que tentam se apresentar de esquerda, mas que são de direitas, como é o caso do Pedrão, que é um cara que foi vereador e que está no PL, fazendo um papel também de tentar estabelecer um diálogo, dizendo que defende uma coisa, mas na prática está sempre aprovando, por exemplo, essas coisas contra os direitos dos trabalhadores, contra a preservação ambiental, contra a sustentabilidade na cidade, contra a qualidade de vida. Então, é bem interessante a gente perceber que a gente tem um cenário aqui em Florianópolis
que é muito favorável. Então, se essa militância que está animada, que considera, como bem disse o Elson, essa vitória, o fato em si de nós estarmos juntos na frente, pegar junto na campanha e conversar com a população, vai ser muito emblemático que na capital de Santa Catarina a gente consiga derrotar o bolsonarismo, como diria o Boulos, com 50 tons de bolsonarismo que a gente tem aqui. Então, eu só queria localizar isso em como se configurou o cenário, porque eu acho que é muito importante, que a nossa perspectiva é muito concreta mesmo. A gente tem mesmo muita chance de ganhar a eleição se a gente continuar trabalhando direitinho e se a gente continuar contando com a militância ativa e altiva e na rua, cuidado, tem que tomar todos os cuidados da pandemia aí, mas, enfim, propondo e debatendo a cidade com a cidade, que aí eu vou deixar o Elson e o Lino começarem o debate do programa. Isso é muito legal, né? Pensar que é uma coisa... Vamos combinar, uma coisa meio maluca, né? Pensar que a direita está toda dividida e a esquerda e a centro-esquerda estão todas unidas, né? 9 candidaturas de direita e apenas uma de esquerda. Importante. Mauro, só uma retificação, tá? Antes que o professor Elcio comece a parte, né, Nelson, a questão programática toda, só para destacar, aqui, Lenina, peraí, vamos... Lenina, faltando mais um lá. Do lado de lá ou lá de cá, já não está confuso. Que é o Ricardo, médico, que ele foi por Solidariedade, ele foi do PCdoB, esteve conosco, parceiro, na legislatura anterior, e ele está lá com Solidariedade. Então, tem uns aí de centro, né, vamos dizer, centro-esquerda, centro, né, bem confuso, mas, enfim, tem isso aí. E tem o nosso lado, viu? Tem o nosso lado. É o PSTU. O PSTU está saindo candidatura própria, que nós estamos juntos, para uma visão maior, certo? Vamos estar à nossa frente com o PSTU e, né, numa linha progressista, né, batendo com aquela turma lá. Então, é importante, só para a precisão do PSTU. Deixa eu dizer para vocês, a Leila Matos manda aqui a mensagem dela. Bom, eu estou passando aqui, enquanto vocês vão falando, vou colocando embaixo no vídeo as mensagens das pessoas realmente muito entusiasmadas com o processo de vocês aí em Florianópolis, né? Vocês assumindo a liderança, realmente o protagonismo, a liderança do ponto de vista de perspectiva para todo o país. A Leila Matos dizendo, aqui de Porto Alegre, muita inveja de Floripa, torcendo por vocês. Mas, ó, Leila, não, tudo bem, pode até ter inveja do fato dessa ampla frente, mas com Manuela, PCdoB, e Miguel Rosseto, do PT, a Manuela está disparada nas pesquisas, né? Então, a chance de já ganhar no primeiro turno, ou de no segundo turno, aí eu sei que o PSOL, por exemplo, não está composto já no primeiro turno em Porto Alegre, mas a chance de compor no segundo turno e no governo é muito grande, assim como uma série de outros partidos de esquerda. Parece que tem uma onda de unidade da esquerda e centro-esquerda que vai meio que empurrar as direções partidárias para isso, né? Há um desejo muito claro. Então, como eu dizia, Elson, queria que você começasse apresentando para nós, então, quais são as questões centrais para a cidade de Florianópolis. Então, Mauro, a própria legislação acaba colocando alguns marcos para a gente. Então, a gente até agora se denominava Floripa para frente, né? E a partir de domingo, né? A partir da inscrição da chapa, hoje e amanhã, nós não podemos usar o mesmo slogan, né? Sob risco de dizer que estávamos fazendo campanha antecipada. Então, a partir do registro da candidatura, nós nos denominaremos Frente Democrática por Floripa. Esse é o nome oficial da frente, né? Frente Democrática por Floripa. Como o Lino falou, Floripa tem, somente os mais novos, os mais velhos que nem a gente, tem outra conotação, mas hoje o Floripa já tomou uma conotação mais apreciada, mais convivial, né? E o grande desafio, o Lino já falou nisso, da nossa frente, é mostrar que existe uma Florianópolis escondida, uma Florianópolis que não está sendo mostrada, sendo vendida para o Brasil e para o mundo. Eu li um artigo certa vez que falava sobre essa crítica à cidade, da venda da cidade, a cidade como mercadoria, que falava do uso da metonímia, né, para essa figura de linguagem que é usada a parte pelo todo.
Florianópolis não é só Jurerê Internacional, Florianópolis não é só Beira-Mar Norte, Florianópolis tem todo um território que, por vezes, é escondido. E, se eu for contar algumas coisas aqui, vocês vão achar absurdas, como, por exemplo, Florianópolis não quer ter política habitacional para habitação de baixa renda. Né? Não quer. Os últimos mandatos se negaram a solicitar do Minha Casa Minha Vida recursos para implantar aqui empreendimentos Minha Casa Minha Vida na faixa 1. E eu perguntei certa vez, Mauro, para um vereador mais à direita, o que ele achava de Florianópolis não ter Minha Casa Minha Vida faixa 1 em seu território. Ele falou, não precisa, professor Elcio. Tem Pailhota, Biguaçu e São José, são municípios limítrofes aqui. Ou seja, há uma naturalização, uma banalização, né, do fato de que esse território aqui seria um território muito nobre para ter pobre. Isso é algo que tem que ser combatido. Ontem eu falava na Fundação Fiocruz, num evento, e eu dizia, no Brasil nós temos 2 riscos importantes. Um, né, é que a autossegregação em condomínios fechados, em consumo, virou um valor social. Todo mundo almeja isso. Isso é a desconstrução da cidade e da sociedade. E a segregação imposta é um elemento naturalizado, aceito socialmente. Isso nós temos que combater. Então, isso é só um exemplo na área da habitação, mas isso corresponde também nos investimentos que é feito em saneamento, onde áreas são supervalorizadas e outras não são contempladas. Isso também na questão da distribuição de renda, nos espaços públicos. Então, nós temos 4 eixos, né, que orientam o nosso conjunto de propostas. Nós queremos que Florianópolis seja transformada, não é apenas melhorada. E melhorar, você permanece no mesmo modelo. Nós queremos transformar Florianópolis a partir de 4 pilares. Uma cidade verdadeiramente democrática, primeiramente. Né? Você tem uma ideia aqui, o Poder Executivo trata o Poder Legislativo, o legislador sabe disso, como uma subsecretaria. Né? E não tem o menor respeito em relação à Câmara de Vereadores. E não só isso, os conselhos aqui, setoriais, foram todos desvalorizados e não tem voz, e no lugar dos conselhos setoriais, né, foram criados conselhos econômicos. É uma outra naturalização em Florianópolis, que quem tem dinheiro manda nas cidades. Então, nós precisamos, primeiramente, ser uma cidade verdadeiramente, radicalmente democrática. O segundo aspecto é que, o segundo pilar, é que sejamos uma cidade ambientalmente comprometida. Nós temos mais de 50% do nosso território como áreas de preservação, áreas muito sensíveis do ponto de vista ambiental, como encostas de morro, como cursos d'água, manguezais enormes no nosso território, áreas de dunas. Então, há sempre um olhar para esses espaços, por parte da economia ligada à construção civil, como áreas serem anexadas à parte construtível da cidade. Nós precisamos mostrar que essas áreas não só precisam ser preservadas para o nosso bem-estar, mas também porque elas são providas de direito. A natureza tem direitos em si. Né? O terceiro aspecto que tem a ver com o que eu já falei, nós precisamos ser uma cidade, uma sociedade socialmente, estruturalmente, socialmente justa, né? Socialmente justa. A justiça e passa também pela equidade, né? A equidade é tratar os diferentes de forma diferente, a cada um conforme a sua necessidade. Nós precisamos de políticas habitacionais coerentes e reais, precisamos de uma assistência social que dê conta da enorme população em situação de rua aqui, população em precariedade do ponto de vista da segurança alimentar. E o quarto elemento é que precisamos ter o que eu chamo, o que nós chamamos de uma cidade estruturalmente solidária. A solidariedade, do ponto de vista individual, do ponto de vista de grupos, é super importante. Nós precisamos construir esse sentimento entre nós como sociedade, mas também do ponto de vista da política pública, nós precisamos que a nossa sociedade de Florianópolis, em sua estrutura de administração, seja composta, seja estruturada para a solidariedade. Que as ações sociais não sejam ações... Aqui nós reinventamos o primeiro-damismo, né? A primeira-dama faz ações sociais, e nós temos que ser estruturalmente solidários.
né? Então, esses 4 elementos, eles colocam o foco da luz, né, nas nossas propostas que são concretas, mas eu vou ficar aqui nesse espaço, nesses elementos estruturantes da nossa proposta. Já coloco aqui, vou te passar, tá ali a Luana Amaral dizendo que a frente precisa construir um programa de governo junto aos movimentos populares, então acho que talvez um de vocês, o Lino ou Helenira, podiam depois falar sobre essa questão da construção partilhada, né, do programa. Deixa eu embarcar aqui nosso Jefferson Miola, um dos maiores analistas políticos do país, fiz questão de chamá-lo aqui. Jefferson, você está bem? Opa, meu querido amigo Mauro, tudo bem? Que maravilha ouvir aqui essa nossa Floripa, o Elton, o Lino, a Helenira, um grande abraço, um prazer estar aqui com vocês, acompanhando, consegui pegar uma pequena parte aqui do diálogo que está sendo travado, e eu tenho uma relação, viu, Mauro, te revelar aqui, tem uma relação afetiva, não é? Vivi 5 anos em Florianópolis, tenho a impressão de que, inclusive, um período em que o Lino era dirigente do Partido dos Trabalhadores, do PT Municipal de Porto Alegre, eu acho que chegamos até a ter momentos de uma intersecção, digamos, militante. Meu filho mais velho nasceu aí, né, e tenho irmãos e, digamos, grandes amigos, o Sérgio Franco, a Izinha Alencar, a Neila Machado, a Cris Marcon, várias outras pessoas, uma relação muito afetiva, não é? Além da proximidade, digamos, geográfica, essa afetividade, né? Meu filho mais velho nascendo aí, essas relações muito fecundas, de um período muito rico, né? Não cheguei a acompanhar a primeira experiência que teve em Florianópolis, de uma frente popular vitoriosa, que foi com o Sérgio Grando, né? Ele ainda era do PCB, que foi o primeiro experimento, digamos, de uma frente ampla, de uma frente popular, né, que se deu, e importantíssimo, saúdo, e para mim é uma grande satisfação ver esse esforço que vocês conseguiram fazer em Porto Alegre, essa obra de engenharia amplíssima, né, de apresentar uma opção, digamos, progressista, num contexto que nós estamos de um enfrentamento dramático, né, de pandemia, fascismo, né, e necessidade de reconstruir o nosso país. Vocês dão esse passo importante, é um passo cujos efeitos nós vamos recolher, digamos, um balanço depois das eleições, muito importante, dessa grande unidade, que ela é inspiradora para o resto do país. Oxalá outras capitais, outras cidades tivessem essa mesma qualidade que vocês tiveram. Então, me permita, Mauro, aqui nessa entrada, digamos assim, essa embarcação, eu já fazer essa... Legal. Não, assim, muito bom. Eu convidei o Jefferson, queridíssimo nosso, um refinadíssimo analista político, para depois que a gente nos dobrarmos, né, para esse olhar para Florianópolis, a gente ter uma última parte, né, porque a primeira parte foi a frente, a segunda parte agora é a cidade, e a terceira parte é olhar para o país um pouco, né, e queria a presença do Jefferson aqui, do Jefferson Miola, para nos ajudar no questionamento a vocês. O Elson trouxe uma questão importante, porque eu também tenho uma história em Florianópolis, né? Meu filho estudou na UFSC aí, fez engenharia de aquicultura aí, então durante 4 anos frequentei muito a cidade, depois me afastei, isso faz ele já é um velhão de 36, vai fazer 37 anos de idade semana que vem, mas, de fato, a elite de Florianópolis teve sucesso em projetar para o Brasil a ideia de que Florianópolis é uma cidade onde só tem classe média e rico, né? Acho que o Elson trouxe essa questão, né, de quanto é importante revelar a verdadeira Florianópolis para si própria, imagino, né, e para todo o país, né? A cidade não é uma cidade só de classe média e rico, não, viu, gente? Né? O Elson trouxe, inclusive, a questão dos moradores. Eu queria te ouvir agora, Aline, então, para o complemento em relação a a combinação com essa primeira intervenção do Elson a respeito do programa de governo. Se você puder falar dessa articulação de vocês, líderes da frente, com os movimentos populares, como foi pedido aqui. Então, bom, antes de mais nada, quero saudar aqui o Jefferson Miola, aqui, né, nosso companheiro, esteve aqui, enfim, grande lutador e pensador na nossa realidade brasileira, né, tão complicada, né, que nós temos. Marcas históricas do escravagismo, né? Até hoje, não tiramos. A questão que a Luana levantou ela é central, porque exatamente, eu quero colocar aqui que nossa frente ela se inspira e vem dos governos populares progressistas, antes e depois da Constituinte de 88.
As vários governos progressistas, como foi Porto Alegre, Santo André, Belém, o Brasil inteiro foi uma referência da inversão de prioridades. Eu acho que isso é importante. Colocar isso, nós continuamos nessa linha dos orçamentos participativos, enfim, no Brasil inteiro, e todos inspirados no controle e participação social, inspirados nos movimentos. Eu acho que isso é importante e aqui, como eu falei anteriormente, nós estamos nas ruas, nas forças que estão na frente, todos, junto com o PSTU também, nossos fraternos companheiros e camaradas do PSTU, que agora saem separados, mas sempre estivemos nas ruas. Então, acho que é importante. A eleição é uma etapa, mas a nossa frente é contra o fascismo, pela democracia e pelos direitos. Então, isso continuará e é inspirado nas ruas. Então, nosso próprio mandato também, a gente se inspira muito todo o tempo na mobilização popular, entendeu? Dos morros, das periferias, dessa cidade invisível e a cidade real que é escondida, como o professor Elcio levantou, já não é de hoje, isso já vem há muito tempo. Aqui nos acusam que nós somos dos contra, tá? Tem uma ideologia dos contra. Tudo que é... A universidade, inclusive, hein? Aqui tem 4 universidades, grandes, mais um polo de informática. Mas, no entanto, as oligarquias, a palavra elite não deve ser colocada, viu, Mauro? É oligarquia mesmo, não tem outra palavra isso aí. Isso aqui é uma vergonha, tá? Não tem uma elite inteligente mesmo para valer. Olha que a burguesia, quando é inteligente, ela produziu referências do mundo, tá? Agora, essa aqui não é sentido. Eu quero colocar aqui, tá? Vender essa capital, vender essa cidade para o mundo, de uma forma eficiente, chamar de a Ilha da Magia. Olha só, Ilha da Magia. Né? Nós vamos defender magia, mas para o povo, para todos, nosso direito. E eu quero colocar que essa cidade aqui tem 2 marcas que o professor Elcio tocou, que é uma das cidades mais segregadas do país, desigual. Eu brinco aqui com uma metáfora de um transatlântico, só que é um transatlântico isolado. Que durante o dia, o garçom, né, que conversa, você viu o uísque para os bacana, para os ricos. Mas à noite ele se esconde. Vai lá para o porão, lá embaixo, abaixo do nível do mar. Tá? E aqui, os negros, os morros, que representam aqui 15%. Tá? Eles aparecem no carnaval. No final de semana, depois desaparece. Nos morros. Que o professor Elcio sabe muito bem que é carnavalesco. Nasceu num bairro, inclusive a maioria negra. Eu quero aqui acusar. Primeira marca, uma das cidades mais segregadas do país. Segundo, a marca, uma das piores estruturas viárias do país. Segundo a pesquisa do professor, esqueci o nome dele agora, de Brasília, e continua, as capitais que têm os piores sistemas de mobilidade do país, piores, com as cidades antigas, as vias, e com uma população que cabe dentro do carro. É a segunda cidade do Brasil, acho que venceu Brasília, que cabe a população inteira dentro dos carros, que tem mais carro do país. Mas esconde a cidade real, quero colocar aqui. E aí a nossa visão é mostrar a face real dessa cidade, em todos os seus níveis. Tá? E ela é voraz em relação à questão ambiental. A Mata Atlântica aqui foi descaracterizada muito, isso aqui nessa cidade. Eles sonham aqui com uma Camboriú. A Camboriú está aqui lá, tá? Balneário Camboriú. Tem os edifícios mais altos da América Latina. Eles querem colocar aqui uma Camboriú. E graças a uma mobilização aqui, quero colocar, do movimento popular, movimento das classes médias, que vieram para cá, hein? Só que chegaram aqui e levaram um susto. Pô, isso aqui parece uma sucupira. Né? Chega a classe média de conscientes, São Paulo, Rio, pô, o que é isso aqui? Isso aqui escravei de voto? Parece que o que é isso aqui? Essa classe média, tá? Mais de 15 anos lutou pelo plano diretor. Que dizem alguns professores, o professor Raul da universidade disse que aqui é os movimentos sociais mais fortes na média do país per capita e luta pelo plano diretor. Que deram um golpe aqui há 3 anos atrás. Nós estávamos chegando a um pacto, inclusive com os setores econômicos, um pacto para a cidade, e se o prefeito atual deu um tapetaço em Brasília e parou o plano diretor. Foi uma discussão árdua, durante anos, que a classe média aqui, mais que inclusive as periferias, se mobilizaram. E aqui eles dão golpe. Então eu quero aqui acusar isso, nós temos que inverter isso. E o coronavírus mostrou a face crua do capitalismo mundial, na sua perversidade. E aqui, a periferia, aqui não pita, aqui espalha. Hoje nós temos metade das regiões no covidômetro, que nós chamamos aqui, são as periferias que estão contagiadas. Né? Da periferia.
Mas o senhor prefeito só coloca tudo como se fosse tudo igual. Não coloca investimento em saneamento nas periferias. Nosso mandato está lutando há tempos para ter uma revolução sanitária nas periferias. E nosso governo tem que começar por aí, pela periferia. Tá? Que não tem condições de ficar em casa, porque a população, que são hoje um déficit enorme, a maior parte da população nas periferias não cabe nos quartos. Tem 3, 4 pessoas por cômodo nos quartos. Não tem condições de aplicar o isolamento social. São empurrados para as ruas. Não tem água, falta água, problema de saneamento, contaminação. Isso, senhor prefeito, é vergonhoso o que ele fez para a cidade. E virou um popstar nacional. Porque, de fato, fez correto o isolamento social. Mas só o isolamento social, mas excludente. E esqueceu o quê? A região metropolitana. Sem tratar a região metropolitana de uma forma solidária e consorciada, não é possível aqui um planejamento urbano sustentável. Eu quero colocar esse ponto também aqui, dialogar com as regiões metropolitanas. Está aqui do lado. Toda a Minha Casa Minha Vida, viu, gente? A maior parte da Minha Casa Minha Vida está na periferia da Palhoça. Aqui, como o professor Elcio colocou, aqui tem 2 Minha Casa Minha Vida. Essa cidade é absurda, ela é esgaçada totalmente. A maior parte dos equipamentos urbanos, segundo a professora Mania Sugai, estão dentro da ilha. Os hospitais estão dentro da ilha. Agora, a periferia, nada. Então, é isso que eu quero colocar aqui. Eu estou colocando porque eu falo de revolta, porque eu vivo com meu povo negro, que é escondido aqui nessa cidade. Uma cidade branca, patriarcal, tá? Violenta, que inclusive exclui a intelectualidade e criminaliza. Tá? Nós somos na universidade, mas eles não nos escutam. E agora, com o governo popular, nós temos que abrir as universidades, fazer um trabalho, né, professor Elson? De levar um trabalho com o quê? Com bolsa de estudo, fazer um trabalho para a cidade. Aqui tem um polo de informática fantástico, mas está de costas para a cidade. Aqui tem 10%, olha só, de toda a força ativa, 10% estão dedicados à cultura. E, no entanto, na Covid, aqui o senhor prefeito virou de costas. Até o auxílio emergencial não saiu ainda. É uma vergonha essa cidade. O setor cultural é proeminente da cidade. Ele é discriminado. Foi o primeiro que saiu e o último que vai sair agora. Nós temos um projeto aqui na Câmara sobre cultura que eles vão derrubar, que é auxílio emergencial além do nacional. Então, desculpe a revolta aqui, mas não dá para ficar também só sorrindo. Nós prometemos sorriso para essa cidade. Nosso povo, nossos alunos, nós lutamos aqui, né, professor Elcio, todos os professores, para que eles sorriem. Agora, nosso povo está triste. Por isso, nosso programa tem o quê? O cuidado. Está junto com ele. Mas é difícil sorrir nessa situação. Estamos sorrindo porque nós vamos fazer esse povo sorrir. Tá? Que está muito abalado por mortes nesse país, desse governo fascista. Tá? Sem vergonha, perverso, que está matando a população. Tá matando, é isso. É um genocida. E tem seus próceres. O atual, que está impeachment aqui, o senhor Moisés, e o seu prefeito atual também, que indiretamente também leva também à morte das pessoas. Muito forte. Muito forte sua fala. A dos dois. Né? A dos dois. Acho que essa campanha vai ser uma campanha... Desculpe, eu me passei aqui, tá? Mas não dá Não, acho que vocês vão ter uma campanha muito aguerrida em Florianópolis. Né? Muito aguerrida em Florianópolis. Elenira, que outro aspecto você gostaria de destacar para a gente encerrar esse nosso momento, assim, voltado especificamente para a cidade de Florianópolis? Então, eu vou contar 2 histórias. Como o Lino disse, eu sou carioca de nascimento, né? Fui criada, passei a infância no Rio, mas eu moro em Florianópolis desde os 15 anos. E os meus filhos nasceram aqui. E tem uma história sobre isso que o Lino está falando, da segregação, que um dia eu sempre fui uma pessoa que caminhei em favela, em periferia, desde a minha infância. Eu estudava numa escola que atendia a favela em Niterói, né? E eu andava, sempre foi um lugar para a minha vida, não é um lugar que fica separado. Para mim, fazia parte da minha vida, então eu ando e em Floripa não foi diferente. E aí, para poder fugir desse sistema viário horroroso que o Lino citou, eu passava por dentro, eu saía da UFSC com o meu menino, ele tinha que fazer aula de arte marcial no centro, e eu cortava caminho pela Serrinha e pelo Morro da Cruz, pelo Morro da Serrinha e o Morro da Caixa, né? Que é uma favela onde fica a minha querida Copa Lorde. E aí eu pegava
por ali, e um dia eu estava com o Cauê sentado do meu lado, ele devia, ele não estava sentado do meu lado, estava sentado atrás, ele devia ter uns 6, 7 anos, e eu tenho um filho preto e um branco, né? Eu sou filha de uma mãe preta com um homem branco, que é neta de um vô preto com uma avó branca. Então, aqui em casa eu tenho um filho preto e um branco. E o Cauê um dia olhou para mim, que é o preto, e disse assim: ô mãe, por que as pessoas tem pessoas marrons aqui em cima e não tem pessoas marrons lá embaixo? E isso foi, eu tenho essa imagem, ele era bem pequenininho, assim, e a gente subindo o morro, e é uma confusão, né? Quem já dirigiu em favela em morro, você sabe que você para e tem ônibus que passa no morro, graças ao nosso governo popular, que o Jefferson estava citando ali. Então você para, encosta quase em cima da calçada para poder deixar o ônibus passar, e tem cachorro, e nananã, e é super estreito e tal, então é lento. Ainda assim era muito mais rápido do que pegar as vias por baixo, que são essas vias engarrafadas que o Lino estava citando. E aí ele fala isso para mim. E outra coisa, quando eu estudava na universidade, bem antes disso, tinha uma coisa do que, porque a fome no Nordeste, porque a fome no Nordeste. Eu me lembro de um dia brigar com os meus colegas na universidade, tinha muita gente que era do interior, muita gente do Rio Grande do Sul, na turma. Eu falei, gente, vocês querem ver fome? É só atravessar a rua e subir a serrinha, não precisa ir até o Nordeste. Tem aqui mesmo, infelizmente, né? E aí, essa cidade tão segregada, e a minha mãe também tem também uma história dessa, que é, a minha mãe um dia olhou e falou, cadê os pretos dessa cidade? Minha mãe é baiana. Cadê os pretos dessa cidade? Cadê os pretos dessa cidade? Aí um dia teve um show gratuito do Martim da Vila na praça. E aí a mamãe falou, nossa, olha, achamos os pretos da cidade. Tem. E um monte, né? Só que é isso que o Lino falou, é segregado, e aos pretos está reservada a pobreza, às mulheres está reservada a pobreza também. A gente tem uma Câmara de Vereadores, o Elson falou da democratização radical, uma das coisas que mais tem que ser democratizadas é a Câmara de Vereadores em relação às mulheres. A gente tem uma tradição aqui em Florianópolis, em todos os 300 e poucos anos de existência da Câmara de Vereadores de Florianópolis, apenas 7 mulheres foram eleitas. E apenas 13 foram vereadoras em algum momento, assumindo como suplente. Então, a gente tem uma cidade racista e machista estruturalmente por conta dessas oligarquias, apesar de ficar num paraíso, né? Então, assim, é tão absurda a coisa que hoje a gente tem, nesse mandato da Câmara de Vereadores, uma única mulher vereadora, que é uma mulher que se apresenta como representante da causa animal. Mas ela não é feminista, ela não é uma mulher que se preocupa com os direitos da mulher. Então, o Lino é presidente da Comissão de Direitos da Mulher, porque esta mulher, que é a única mulher na Câmara de Vereadores, se recusou a presidir a Comissão de Direitos da Mulher. Então, isso é uma coisa muito grave. Saiu da comissão. Saiu da comissão, ela nem faz parte da comissão, para você ter uma noção da gravidade da coisa. Então, a gente precisa, para essa democratização acontecer, colocar mulheres na Câmara de Vereadores, e tem que ser mulheres que lutem pelas mulheres, porque, né, não pode ser como essa moça. A gente tem essa questão da tecnologia, que eu acho que é genial, assim, só que é uma situação em que Florianópolis é só um terreno, porque a grande maioria das pessoas que trabalham na indústria de tecnologia que tem na cidade não são, eles são trazidos de fora, então a gente precisa ter um investimento na relação, na formação das pessoas, desde as escolas públicas, tanto porque hoje a questão da tecnologia, a gente comentou na semana passada, né, a questão do dilema das redes lá, tanto porque a tecnologia hoje determina as consciências, então a gente tem que ter uma formação para a tecnologia em que a gente possa usar a ferramenta e não a ferramenta nos usar, como eles descrevem tão bem, que é o que está acontecendo no dilema das redes, e também porque a gente precisa que a força de trabalho para essa indústria tecnológica, para poder gerar emprego na periferia, tem que ser a educação pública já preparar o pessoal para entrar e estabelecer uma relação, porque Florianópolis é privilegiada porque tem a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Estadual de Santa Catarina, o Instituto Federal de Santa Catarina, aqui com 4 campos na região. A gente tem, então, uma produção de conhecimento, uma socialização de conhecimento de ponta, que tem pouca articulação com a vida cotidiana da maior parte da cidade. O orçamento da UFSC, que eu não sei agora, mas
deve estar em torno de ser o terceiro ou quarto maior orçamento do estado de Santa Catarina. Tipo, é o orçamento do estado, o orçamento de Joinville, o orçamento de Florianópolis, o orçamento da UFSC. Então, a gente precisa que essa política, então a gente precisa de prefeito e de Câmara de Vereadores que ajudem a isso permear o cotidiano dessa periferia que está segregada, que o Lino estava falando. Queria também citar, para terminar, tem muito mais coisa, né? Agora, por exemplo, o prefeito anunciou uma tal Marina, e a gente fica pensando, Marina para quem, né? Para aumentar mais ainda a segregação, para trazer o povo da periferia só para limpar chão dos ricos que andam por aqui. Mas eu queria citar uma coisa que eu acho que é fundamental, é que 30% da população dessa cidade não mora na ilha, mora no continente. E o continente não tem um único equipamento cultural, por exemplo, né? Tem uma dificuldade gigante de circular para esses equipamentos que o Lino estava falando, que são os equipamentos públicos, né? De hospital, que, bom, pelo menos hospital tem no continente, mas para acessar os outros equipamentos públicos, para chegar na própria universidade, é uma dificuldade, porque a gente não tem mobilidade. Então, esses 30% da população, que são os que têm mais relação, inclusive, com essa região aqui, que é a região conurbada, que pega São José, Palhoça, Biguaçu, até o governador Celso Ramos, a gente precisa melhorar muito a forma de existência. A gente, por exemplo, tem uma única linha de ônibus que circula no continente e ela passa, 4 vezes ao dia. Então, é impossível você circular no continente. Eu trabalho em São José, eu trabalho no campus São José do IFSC, e moro no continente. Eu sou uma moradora do continente, adoro morar no continente, mas se eu quiser ir de ônibus para o meu trabalho, eu tenho que entrar na ilha e sair de novo. Então, eu vou pegar o maior gargalo que a cidade tem de mobilidade, que é a ponte, pegar lotar mais um ônibus para entrar na ilha e para sair de novo, porque se eu tentar aqui, eu vou ter que caminhar mais de 1 quilômetro para poder chegar num ponto, porque não tem uma linha, né? Não tem linhas eficientes de circulação aqui. Então, eu acho que esses são aspectos que certamente o Elson e o Lino na prefeitura, e lembrando também a cada militante esse que eu disse que tem que estar empolgado e saindo para a campanha, que é preciso a gente mudar a Câmara de Vereadores, porque a Câmara de Vereadores é racista, é patriarcal, é machista, e tem sido o canal de transmissão da reprodução dessa cidade voltada para os interesses da especulação imobiliária, para os interesses da extração, né, da derrubada, do maltrato todos ao mangue, a toda essa área de preservação que o Elson falou, e que não consegue perceber o continente como parte desse território que precisa ser tratado com todo o respeito, porque, afinal de contas, é 1/3 da população da cidade que mora aqui até para poder manter a preservação que a ilha precisa. Então, eu acho que esses aspectos, tem muito mais coisa para falar, turismo ecológico que a gente precisa desenvolver aqui, de observação de aves, um monte de coisa que tem potencial, porque apesar dessa segregação, essa é uma cidade cheia de potenciais enormes mal aproveitados, porque a gente só tem governos preocupados em satisfazer os interesses dos empresários de ônibus, dos empresários da especulação imobiliária. Então, é isso que a gente precisa mudar aqui. Mas as possibilidades são enormes. Aqui é a terra de Antonieta de Barros, né? A primeira mulher preta que foi deputada estadual do Brasil. Então, a gente tem que romper essas barreiras, né? Esses muros, para chegar numa cidade efetivamente democrática, que efetivamente respeita os direitos humanos. Então, eu acho que a nossa possibilidade é enorme e a gente é cheio de ideia. A gente construiu no PT um documento enorme, tem 100 e poucas páginas, que está sendo agora debatido pela frente, o pessoal também construiu. Então, nós estamos cheios de muitos projetos para a cidade, para discutir com a militância e com a população. Gente, vocês estão num estado que pouco mais de 100 anos atrás teve contestado. O povo desse estado aí é um povo de luta, de briga, um povo pobre que luta. É muito importante Mauro, isso. E continuamos tendo pessoas aqui engajadas. Foi muito bom a Helenira falar da Antonieta. Eu queria resgatar 3 versos de um samba enredo de um compositor maravilhoso aqui de uma escola de Florianópolis, que fez um enredo sobre Antonieta de Barros. E o enredo diz assim: ó Antonieta, se Deus fez a pele preta, por que tanto preconceito?
Opa. Deu. Era só isso. Ó, Antonieta, se Deus fez a pele preta, por que tanto preconceito? É isso? Exatamente. Esse é uma estrofe do samba enredo de uma das escolas aqui tradicionais de Florianópolis, a Consulado. Miola, quero te chamar para essa conversa agora para você questionar nossos entrevistados aqui, o Elson, Lino e Helenira, a partir de uma visão de quem, né? Eu não estou em Florianópolis, mas me vesti aqui dos tempos de Florianópolis para falar mais sobre o foco da cidade, dos desafios aí, e de como, a partir de Florianópolis, tem luz para o Brasil com essa frente maravilhosa que vocês estão formando aí. Queria que você trouxesse um pouco a reflexão da dimensão nacional para apresentar, para questionar a nossa turma aqui, nossa bancada. Isso. Essa eleição, ela está datada no tempo que ela se desenrola. Por um lado, é uma eleição de meio de mandato do governo Bolsonaro, tem uma caracterização que ela é muito clara, ou seja, nós já sabemos o sentido geral que tem o governo Bolsonaro. É importante nós não nos iludirmos com a ideia de que o bolsonarismo é só o Bolsonaro. Nós temos hoje uma grande confluência de interesses do bloco dominante, todas as oligarquias nacionais, né, que se alinham em torno de uma plataforma que é profundamente destrutiva, que tem gerado catástrofe ambiental, né, o que nós estamos vendo na destruição da Amazônia, no Pantanal, nas nossas. É um ataque frontal ao mundo do trabalho. Vocês recordam no início da pandemia a medida provisória 936, que promoveu uma brutal reestruturação do capitalismo brasileiro, com a possibilidade de redução de salários, né, com a redução de carga horária e as demissões e eliminação permanente de postos de trabalho, né, e é um projeto, né, que conforma esse condomínio, digamos, que dê identidade do ponto de vista de um padrão de dominação autoritário e com viés fascista, né? Digo que o bolsonarismo, portanto, ele não é somente o Bolsonaro, o seu clã, não é, a sua estrutura criminosa, suas milícias. O bolsonarismo é hoje a forma como o neoliberalismo, do meu ponto de vista, assumiu no Brasil. É uma percepção da classe dominante, do projeto que tem que ser executado, a forma como esse projeto é executado, com essa natureza destrutiva, e a integração subordinada do nosso país no sistema de nações, vinculado fortemente em uma relação de servilismo e de subserviência, de vassalagem, né, para o Império Norte-Americano. Dentro desse contexto que se dá a eleição, e, portanto, a eleição municipal, os municípios estão desafiados, e sobretudo as forças progressistas, de esquerda e democráticas, a, por um lado, fazer uma forte denúncia, fazer desse momento um momento de denúncia, de crítica contundente, de aprofundamento da consciência sobre a natureza do projeto que está em curso no nosso país, investimento forte no sentido de um esforço, de um empenho importante para a modificação da relação de forças, que hoje está francamente favorável ao bloco dominante. Por outro lado, também a eleição, ela é um momento de apresentação, digamos, de perspectivas de sociedades contrapostas, não é? Tem formas e formas de se pensar os governos locais, governos estaduais, governos nacionais. Nós tivemos experiências importantes de forças populares governando várias capitais, e Florianópolis, quando citei anteriormente, um breve período, uma espécie de um parênteses, né, em uma dinâmica secular de dominação oligárquica, que foi o governo de Sérgio Grando, de 93 a 96, né, e que é um capítulo importante, né, das experiências populares democráticas que ajudaram muito, né, ao desenvolvimento de Florianópolis, desde uma perspectiva inclusiva, democrática e de inversão de prioridades. Eu faço essa breve consideração porque eu tenho a impressão de que nós, para além do enfrentamento, do combate da agenda geral do país, tem uma responsabilidade de apresentar agendas concretas à população, às populações locais. Nós estamos diante de uma situação que a pandemia ela exige, por um lado, respostas dos governantes. Os governos têm que responder como é que vão fazer. Nós estamos, durante a pandemia, e o próximo período de governo, parte dele estará informado também pela situação da própria pandemia, a persistência dela enquanto um processo biológico de contaminação e propagação, né? Então tem que ter resposta para isso, dizer como é que um governo local, vocês pretendem
atuar, intervir e criar as condições em torno da pandemia, do ponto de vista de vacinação, compromisso de buscar onde tem vacina, imunidade, etc. Não é? E, segundo lugar, como enfrentar os desdobramentos que a pandemia vem produzindo e de um ponto de vista dos efeitos econômicos, né, de destruição de postos de trabalho, de diminuição geral da média da renda das pessoas pobres e a exclusão, né, inclusive de forma permanente, de legiões e legiões de trabalhadores e trabalhadoras que perdem seus postos de trabalho. Então nós estamos diante de uma situação que está posta para aqueles que aspiram a governar as cidades, que é enfrentar, além dos problemas urbanos, né, conhecidos e estruturais, o caso de Florianópolis é uma cidade que ela é muito aprazível para a elite e, sobretudo, setores de uma alta burguesia que frequenta Florianópolis, passa a semana trabalhando em São Paulo, Rio e finais de semana na cidade. Ela é muito aprazível, chega de avião ou de helicóptero, se desloca até a sua mansão, a sua casa, a sua residência nas praias, etc. Né? Mas esses não sentem e não padecem dos problemas estruturais que tem Florianópolis, que é uma cidade invivível para os pobres. Né? Eu vivi aí, conheço, o Lino, a Elenir e o Elson fizeram alguns comentários, e é uma cidade que, do ponto de vista do conjunto das maiorias sociais, né, e populacionais, ela é invivível, não tem um sistema de transporte adequado, não tem esgotamento, né, não tem uma qualidade de vida, tem cidades dissociadas, uma segregação importante, é uma cidade, além da ilha, ela tem essa parte continental, onde, conforme ele ainda comenta, são 30% da população, que tem dificuldades extraordinárias para se deslocar dentro de um bairro do próprio continente, né, tem que entrar na ilha, sair da ilha. Então tem esses problemas, mas tem problemas também de ordem, digamos, geral, né, que dizem respeito às respostas imediatas, né, que é a situação de pessoas que foram levadas à miséria. Nós estamos falando aqui de uma situação que é o aprofundamento de uma tendência que estava posta antes da pandemia, por conta do modelo econômico nacional, que o política Guedes e Bolsonaro já vinha levando o país a uma situação de recessão e de depressão econômica, aprofundando uma situação de desemprego, né, de miséria social, e a pandemia, ela acelera essa tendência, ela agrava, digamos, essas condições. E uma prefeitura, não é, popular não pode se furtar a enfrentar isso do ponto de vista de um projeto que responda diretamente a essas necessidades sociais fundamentais, mas, por outro lado, que tenha a capacidade de induzir, né, e presidir um esforço de reconstrução econômica e social e cultural da cidade, num contexto, né, de enormes dificuldades sanitárias, sociais e humanitárias que nós estamos enfrentando. Então, coloco isso, digamos, sei que faço uma abordagem aqui mais ampla, mas como vocês pretendem enfrentar, no primeiro momento, o tema da pandemia, nessas duas dimensões, ou seja, contê-la do ponto de vista sanitário, mas enfrentar os efeitos que ela vem produzindo, e segundo, um esforço de transformar Florianópolis uma cidade vivível para as suas maiorias e não uma cidade aprazível para essa alta elite, né, essa alta oligarquia, eu concordo com o Lino, né, essa alta burguesia que frequenta e domina a cidade e que vem se apropriando do território da cidade de maneira predadora, sem respeito ao ambiente, destruindo, né, a Florianópolis, essa beleza extraordinária do ponto de vista ambiental. Acho que o Miola acabou trazendo, Elson, vamos começar por essa questão, que eu acho que é a questão da pandemia. A gente não tinha... Opa, desculpa, fiz bobagem aqui. A gente não tinha ainda tratado desse assunto, e acho que parece-me que é um assunto central mesmo, né? A questão de como é que vocês pretendem abordar o tema da pandemia. A eleição é em novembro, a posse é em janeiro, quem sabe se até lá já tem vacina, mas não se sabe. O fato é que a pandemia ainda será um tema crucial na agenda, né? Então, o Jefferson traz uma questão central, que é o papel do Estado, na verdade. Hoje pela manhã, olhando a internet, eu tinha uma postagem no Instagram era um vídeo de um deputado espanhol com um iPhone na mão, não é iPhone, mas finge que fosse, tá? Com um iPhone na mão, e dizendo, os liberais falam que se não fosse o capitalismo, vocês não teriam isso aqui, porque isso aqui é a livre concorrência, é o neoliberalismo. E ele foi falando, esquecem de dizer que a tela tátil, que a bateria de lítio, que a internet, que o GPS, todos foram desenvolvidos ou diretamente
na estrutura do Estado ou para universidades públicas ou financiadas com dinheiro público. Tirem do iPhone a tela tátil, tirem a internet, tirem o GPS. Sobra o quê? Um radinho de pilha? Então, rediscutir o papel do Estado agora é fundamental nesses tempos de pandemia. Não tenho a menor dúvida. E passa agora, claro, a gente tem que fazer a mediação com as pessoas que moram na cidade, as pessoas pobres que moram na cidade. Eu diria que é preciso a gente... O que está vendo? Vocês estão me ouvindo? Não, estamos ouvindo sim. Eu perdi vocês aqui, a imagem de vocês. Não, é que eu coloquei a imagem... Eu coloquei a imagem que você falou exatamente desse tema, que é fantástico. Inclusive, nós demos ontem no Brasil 247, quem fez, inclusive, é o nosso amigo e correspondente em Mendonça, na Argentina, o Rogério Tomás, e nós vamos trazer, já vi que você gostou do assunto, vou trazer você nessa conversa. Nós vamos trazer esse deputado espanhol para uma conversa aqui no Giro das 11, provavelmente daqui a 15 dias, que é o deputado Íñigo Errejón, que mostrou exatamente o que você está falando, né? O iPhone parece tão bonitinho, mas é tudo fruto do investimento público, do investimento do Estado, né? Bem legal isso que você abordou. Bem legal. Perfeito. A única parte que não é dele é o radinho de pilha, tá? Daí vocês omitam isso. Mas, enfim, precisamos, com certeza, e eu diria que nesse contexto de eleição municipal, de ressignificar o poder público municipal. Vocês terem uma ideia, o atual prefeito de Florianópolis, no primeiro mês de pandemia, diante da crise pandêmica, da crise de saúde, ele manda para a sua subsecretaria, chamada Câmara de Vereadores, um projeto de empréstimo de 100 milhões de reais para ser aplicado em asfalto. Olhem o absurdo da situação, né? Então, se a gente não ressignificar o papel do poder público, e eu diria, a gente poderia resumir como um poder público que cuide de seus habitantes, nesse momento de pandemia. Aí vai passar, claro, pelo aspecto da saúde, o reforço do SUS, da atenção básica, né, da saúde e atenção básica, evidentemente, isso é mais do que necessário, mas passa por outros elementos que vão de par com a questão da saúde. Nós precisamos que Florianópolis, de qualquer cidade, precise ser uma cidade que promova a saúde. E aí, Florianópolis, eu já falei, a questão da habitação é central. O último dado que nós temos é do censo de 2010, porque o censo de 2020, infelizmente, não vai ser feito. Apresentava Florianópolis com um déficit de 10 mil moradias e tendo 22 mil moradias fechadas para especulação. E eu não estou falando aqui de residência secundária de praia, não. Vamos dizer que o Elcio e o Boulos querem invadir as casas de praia para fazer reforma urbana. Não estou falando de casa de praia, estou falando de apartamentos esperando valorização imobiliária, como estoque imobiliário. E isso não é diferente de outras cidades. São Paulo tem 270 mil moradias, 290 mil moradias fechadas e 270 mil de déficit. Então, portanto, como o Boulos fala, há muito mais casas sem gente do que gente sem casa. Então, retomar o tema da reforma urbana é essencial. O problema urbano brasileiro passa pelo acesso à terra urbanizada. Evidentemente que nós temos que pensar e trabalhar na ideia do reforço do serviço público como formulador e como operador de políticas públicas. Se terceirizou vários serviços aqui em Florianópolis, ligado à saúde, ligado à educação, creches. Muitas dessas experiências foram apontadas como irregulares, chegaram a privatizar o setor que armazena os medicamentos de Florianópolis e deixaram os medicamentos estragarem, né? Só para você ter uma ideia da gravidade disso. É preciso, né, um projeto claro de geração de emprego e renda, mas não de geração de emprego e renda periférico, como esses dias falou um candidato a vereador nosso, né, quando ele falava sobre a Marina,
ele é de alguém que mora num dos morros de Florianópolis. Eu e o Lino, ontem subimos com ele essa comunidade. Ele dizia: eu não quero uma marina para eu ser limpador de convés de barco de rio. Eu quero geração de rede que me dê dignidade, né? Resolver a contradição, né, que nós temos hoje na cidade, de que nós temos mais postos de trabalho na ilha do que moradores. Nós temos mais postos de trabalho na ilha de Santa Catarina, que é a maior parte do território de Florianópolis, do que moradores. Portanto, o trabalhador é expulso desse território. O desafio da própria escola no contexto de pós-pandemia: qual é o contexto dos professores? Qual é o contexto dos alunos? Qual é o contexto da família nesse processo de ressignificação do poder público em relação a eles? A escola pública vai desenvolver um papel fundamental nesse debate. A forma de fazer cultura, a cultura que, justamente a cultura comercial, que se baseia na aglomeração, né? Como ficarão esses profissionais hoje que vivem da cultura num processo de pandemia pré-vacina? E falando em vacina, é preciso que o poder público garanta, né, que a vacina será pública, gratuita e será acessível a todos. Isso é fundamental nesse período. E a questão dos espaços públicos: aqui o atual prefeito, ele fez reformas numa série de praças, ele trabalha com a forma, ele não trabalha com conteúdo, porque o poder público atual não gosta de pessoas na rua. Coloca, por exemplo, a Guarda Municipal a combater a aglomeração de jovens que estão se divertindo no espaço público. Construiu ou reconstruiu um grande espaço aqui chamado Largo da Alfândega, gastou milhões, e quando os skatistas tentaram usar esse espaço para a prática do skate, ele expulsou, dizendo que ia estragar o equipamento. Ou seja, que espaço público é esse que não quer público? É um espaço apenas cenário, um espaço para vender a ideia que está sendo investida pelo poder público. Então, com certeza, a discussão do papel do Estado é importante, né? E o papel do poder público se ressignificando, de um poder público que cobra, de um poder público que expulsa. O Lino sabe, agora o prefeito tentou aprovar uma lei de expulsão sumária de famílias durante a pandemia que estivessem em área de risco. Quando nós temos ocupações, Jefferson e Mauro, ocupações de beach clubs, né, nas áreas mais valorizadas, em cima de restinga. Na verdade, todo um bairro foi construído em área de restinga, havia um rio, conseguiram um parecer, inclusive da própria universidade, dizendo que aquilo não era um rio, era um braço que enchia na maré alta, e era um rio, sim. Ele foi aterrado para construir o mais nobre, não gosto dessa palavra, bairro de Florianópolis. Mais caro do solo urbano. Enfim, então, essas respostas objetivas nós precisamos dar, e temos, Jefferson, e temos condições de dar, porque não é Lino e eu que faremos esse governo. Nós temos aqui um coletivo de pessoas engajadas, né, que dão respostas objetivas aos problemas de Florianópolis. Nós não somos, como nos acusam, do contra, nós somos a favor da vida, a favor da vida plena, da vida da natureza, da vida dos habitantes, e não contra, como querem colocar na gente. Alguém colocou aqui nas mensagens como vocês vão combater as fake news. Nós vamos combater as fake news com a verdade, né? A verdade daquilo que nós somos a favor. Eu estava passando no avião aqui, eu desliguei o microfone, a gente sempre esquece de ligar. Tem uma questão aqui, Lino, que trouxeram, que me parece interessante, já passou aqui, acho que foi o Patrick, que é a questão do relacionamento da prefeitura, né, ou do projeto de campanha e depois de vocês na prefeitura, com as camadas médias e os ricos da cidade, né? A pessoa dizendo, as camadas médias em Florianópolis não são maioria em lugar nenhum do país, mas tem um peso relevante na cidade, tudo. Como é que vai ser o diálogo com as camadas médias para além da denúncia da situação atual? Então, eu quero colocar que o nosso slogan, que nós aprovamos agora,
É Floripa com a nossa gente. Quer dizer, eu acho que é importante colocar isso. Esse é o nosso centro, que é o cuidado, certo? Mas cuidado efetivo, tá? Não é marketing. O cuidado, o que significa cuidado, gente? Quer dizer, é o ponto de vista mais amplo da palavra, que é a questão da saúde, que está em jogo. A nossa frente tem os maiores especialistas estudiosos na área da saúde, que inclusive foram criadores do SUS, inclusive nacional, foram os grandes guerreiros do SUS nacional, inclusive estão nossos vereadores, inclusive alguns deles. Tá? Depois, a questão da soberania alimentar, restaurante popular. Nós temos a Neila, que citou ainda há pouco aqui, o Jefferson, a Neilinha, que foi uma referência nacional na área da nutrição, que a questão alimentar é fundamental, porque a fome também está pegando o nosso povo. Por isso, aliás, nós fazemos parte, a esquerda aqui, ó, fizemos quase que 10 vezes mais que a prefeitura distribui em cestas básicas, com um trabalho voluntário, mas uma solidariedade não só humana, política, que é importante, que eu quero colocar aqui. Então, portanto, a saúde é importante. A testagem, o prefeito comprou 30 mil testes e não aplicou. Tá? Fez uma máquina de propaganda. Não, a testagem séria. Com as universidades, nós temos uma expertise fantástica na universidade, que o governador também desprezou, e o seu prefeito. Nós vamos trazer a universidade para poder cuidar da população, fazer instruções contra a Covid. Não pós-pandemia, nós não precisamos ser essa pandemia tão cedo. Isso é importante também. Há um mito da pós-pandemia. Também, como é que é a nova, como é que é a normalidade, que o professor Elcio levantou numa leva interessante. Nós já estamos na normalidade anormal há muito tempo. Tá? Então, e a questão da renda, que é fundamental, a geração de renda. Nós temos aqui polo de informática fantástico aqui. Nós temos que esse polo de informática gerar renda com os jovens, mas não trabalho precarizado também tem na polo de informática. Há um mito nisso. Mas trazer esses jovens, inclusive com a questão racial, na cota racial, todos aí, também é importante. Então, trazer tudo isso da geração de renda, onde nós tivemos aqui com o Elcio, há uma proposta da juventude negra nos morros, geração de renda nos morros, mas não nas periferias. E sabe o que dizem lá? Nós somos o centro, não somos periferia, somos o centro. Olha, aqui, ó, inversão de prioridade, ó, entenderam? Os trabalhadores que constroem a cidade e o mundo, eles são o centro. Agora, a classe média e alta também não vive bem. Olha que curioso. Você tem um apartamento de 2 milhões, mas os caras vivem mal, vivem dentro dos carros, uma coisa infernal essa cidade. Entendeu? A classe média aqui que se mobilizou, plano diretor. Alta classe média. Aqui, na cidade. Nós queremos uma cidade melhor. No Gerente Internacional, que tem os solos mais caros do Brasil. Do lado. A classe média dizia, que eu orientei com o professor, dizia o seguinte, ela dizia, desculpe aqui, a classe média é o seguinte, eu orientei com o pessoal, lá tem um projeto Oscar Niemeyer, belíssimo. É assim, sabe o que era, professor Lino? Nós queremos aqui não ficar nos shoppings, nós queremos criar um espaço público, que é fantástico, o Oscar Niemeyer projetou uma área verde, muito bonita, está sempre privatizada, nós queremos aqui orquestra sinfônica nas ruas. Entenderam? Aqui, eu tive aqui, há pouco, a Beira Manote, que é caríssima aqui, ó, caríssima. Sabe o que disseram lá? Eles queriam uma praça Guerreiro para levar as crianças para aquela praça que está junto com aqueles edifícios. Nós não podemos tipificar a classe média que só quer ficar nos shoppings, isolar, se autossegregar, mas ela também reivindica o espaço público da cidade. Então, não é... Eu trabalho muito com as periferias, eu tenho opção, mas nós temos que estar juntos também com as classes médias que também querem uma cidade melhor para eles também. Agora, eu quero discutir aqui, viu, professor? Nós estamos debatendo um plano de emergência. Um plano de emergência para 2021, que é isso que você está levantando, as questões prioritárias, que a cidade está muito defasada, mas o povo, que atualmente, ele está, infelizmente, foi jogado nas ruas, nos empregos, o senhor Bolsonaro, como é que a gente faz agora? Não tem condições de ficar em casa. Então, tem que trabalhar com essa realidade concreta, geração de emprego e em renda, né? E ter um plano de emergência para salvar as vidas, tanto em termos econômicos, como em termos da vida concreta, levar testagem. E outra, desprivatizar, que o professor Elcio levantou, e desreprimir. Porque está acontecendo? A juventude aqui é absurdo, isso aqui é uma coisa louca. A polícia militar vai lá, manda toque de recolher para todo mundo. Pô, classe média, alta e baixa, qualquer um. Tá? Nós temos que trazer a cidade, o povo se apropriar da cidade sem medo. A juventude,
universitária ou não, classe média, está assustada. A polícia militar que vai para a rua controlando os que parece Estado militar. Então, que nos morros desçam as armas e que suba a saúde. Entendeu? Então, um plano de emergência é fundamental exatamente para atacar aquilo, e o povo está precisando desesperadamente de cuidado. Entendeu? Ele está com fome, mas também ele quer saúde. Isso é uma questão central que nós temos que atacar imediatamente. Tá certo? Agora tem um plano a médio e longo prazo. Tá? Por exemplo, o transporte tarifa zero. Nós estamos reivindicando, mas tem que construir, que essa daqui tem um monopólio aqui, que é da Fênix, que é uma vergonha. A prefeitura está escondida atrás da Fênix. Alguém propôs ali, a Luana, BRT. Pô, nós temos uma proposta de BRT, tem um corredor de ônibus, mas o projeto BRT estava na terceira construtora, que não constrói. Isso aqui está uma corrupção complicada, que cumpra um plano de corredores de ônibus metropolitano, que cumpra. Os caras aqui é tudo esquema de contrato, cara. Isso aqui é uma vergonha, isso aqui. O senhor prefeito atual, vários contratos com esquema. Ele privatizou, com a reforma administrativa de 2017, privatizou a prefeitura quase toda. Nunca houve tanta greve como agora. Os trabalhadores colocaram 4 mil servidores em assembleia. E o prefeito acabou recuando. Então, nós temos que colocar aqui no cinto também o serviço público, levantou o professor Elcio, e os trabalhadores, os servidores, estão construindo a política pública. E outra coisa, não tem que inventar muita coisa, não, Elcio. E a conferência que se foi no ano passado? A conferência da habitação. A conferência de saneamento, que foi belíssima. Aqui cumpra as metas que está na conferência de saneamento. Ué, a população está toda exigindo do prefeito um plano de saneamento. Estou acabando com a Lagoa do Peri aqui, que é uma bela lagoa, está secando. A prefeitura se esconde atrás, sabe o quê? Da concessionária Casan. Ela não assume o seu papel de gestora, tanto da mobilidade urbana como de gestora. Outra, o conselho aqui é uma vergonha de mobilidade urbana e transporte. A maioria é tudo empresário. Não, é tudo minoria, aquilo é um esquemão tão grande. Então tem que desprivatizar, fazer que a população dos conselhos controle essa cidade. Então é nesse sentido, viu, Jefferson, todos nós, é um plano emergencial, mas não um plano de cima para baixo, mas que vai o quê? Um grande congresso na cidade. Vamos construir juntos. No quê? No melhor que nós adquirimos nos anos 80, o que foi? Orçamento participativo. Que era 5% do orçamento. Os nossos prefeitos eram uma coisa... Porto Alegre era uma coisa fantástica. Orçamento participativo, um planejamento urbano. Abrigou o Fórum Social Mundial. Fez com poucos recursos, mas fez. Porque trabalhou com a população junto. Ué, é isso. Uma gestão democrática, juntos. Proposta não falta. Tá? Mas com pouco recurso... Pô, viu, Elcio, quem que falou aquele jovem lá do morro, lá, o jovem negro lá? Sabe o que fizeram? Um jovem lá, nos cobrindo com a câmera aqui, né? O Léo. Olha, nós temos uma proposta. Se vocês quiserem, bota aí, ó. Todo dia fazer uma maratona. 365 dias do ano. Todo dia atividade cultural. Baixo custo. Deixa a gente fazer. Nós, negros, deixa a gente fazer, que nós vamos tomar essa conta dessa cidade. Então, projeto não falta. Tá? Com pouco recurso. Não vem com esse papo aí. Como é que chama aí da lei de responsabilidade fiscal, na época do senhor FHC, que nós questionamos também, viu? Isso aí foi uma mordaça que aconteceu nesse país, mas com pouco recurso, com transparência e controle social, nós podemos fazer muito por essa cidade, com conhecimento. Nós temos 4 universidades, um polo de informática. É uma riqueza fantástica essa cidade. Entendeu? Nós temos um privilégio, em 500 mil habitantes, ter 4 universidades. Tu imaginou que riqueza? Bota a turma, os estudantes, a trabalhar para a cidade. Tem que criar um banco de terras? Tem. Faz um cadastro, o quê? Fundiário. Aqui fizeram vocês sabiam disso? Aqui fizeram uma reforma agrária, ao contrário, sabia? Grilaram terras, o esquemão, tá? Não vou dizer o nome aqui para não ser processado. Tá? O Ministério Público Federal caçou o esquemão aqui, grilaram mais da metade das terras aqui. Isso aí, vamos ver que vai ficar por isso mesmo? Nós temos que pegar o Ministério Público, ver que terras são essas, fazer um banco de terra, uma revolução fundiária. Ué, tem que fazer? Então é isso. Eu queria dizer para vocês o seguinte: hoje é um dia bem importante, porque marca em grande estilo o começo dessa cobertura da pós-TV 247 para o processo, para as campanhas eleitorais democráticas e de esquerda no Brasil. A gente começou agora cedo com vocês, né? Professor Elcio Pereira, professor Lino Pérez, professora Elenira Vilela.
nessa maravilhosa grande frente democrática popular, frente progressista, frente de esquerda, que é uma luz para todo o Brasil, né, que sai de Florianópolis para todo o Brasil. Mas sabe o que vai ter às 3h aqui? Às 3h, a nossa Gisele Federici, ao lado da Márcia Tiburi, vai comandar um debate com outras candidatas, Manuela Dávila, Benedita da Silva, Áurea Carolina e Marília Arraes. Então, à tarde, as mulheres candidatas, vai ser muito bom, vai ser fantástico essa conversa também, como aqui o Giro da Manhã, nós tivemos 2 horas para conversar, elas vão ter 2 horas para conversar à tarde. Então, me parece que são 2 dinâmicas essenciais dessa campanha, né? A frente e o feminino feminista, né, com um polo de enorme protagonismo, especialmente o feminino feminista preto, né, das mulheres negras na liderança, né? Nós vamos ter agora à tarde, vai ser muito bom, como foi aqui. Nós abrimos o começo da conversa. A gente fica com 2 compromissos aqui, Elcio, Lino e Helenira. A gente cobre, a gente chama vocês de novo, a gente conversa. E vocês aí tratam de ganhar a eleição. Acho que é uma boa combinação. Segundo turno já, tá? É isso aí. Assim que sair a primeira pesquisa, nos avisem, para que a gente dê ampla divulgação para a pesquisa aí de Florianópolis. Quero agradecer demais, Elson, sua disponibilidade. 2 horas aqui com a gente. Eu sei que a agenda de vocês é realmente muito carregada. Lino, muito grato. Alegria conhecer vocês dois. Helenira, já somos bons amigos. É uma alegria ter você aqui sempre. E o Jefferson é meu analista político preferido aqui no 247. É sempre bom estar junto. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo, de coração. Foi fantástica essa primeira rodada. Eu que agradeço. Ô, Mauro, a vocês tem que fazer a oportunidade, viu? Obrigado. Abraço grande, gente. Prazer estar aqui com vocês, viu? Uma grande honra e vamos acompanhar aqui com grande esperança e confiança de que Florianópolis vai ter a possibilidade de se reencontrar com o governo democrático popular outra vez. Um abraço para vocês, sorte. Helenira? Eu vou deixar o convite, então, amanhã, 1h30, a gente vai fazer uma carreata na defesa da democracia do IFSC, e às 2h30, um ato em frente à reitoria, porque o IFSC está sob intervenção e a gente está lutando pela democracia. Agradecer demais o Elson, o Lino, o Jefferson, Miola e você, Mauro, por ter aberto essa oportunidade para a gente conversar sobre a nossa querida Florianópolis e todas as nossas lutas, que são muitas, né? Desde lutar contra a reforma administrativa até lutar por mobilidade, por cuidado, como disse o Lino, por democracia, como disse o Elson. Um grande abraço, um beijo e quero dizer que senti uma energia muito boa entre vocês dois, viu, Elson e Lino? Vocês fazem uma super dupla, gostei demais. É uma boa sinergia entre vocês, bem legal. Obrigado, viu? Gente querida, paz e bem. Até amanhã no Giro das 11, mais uma vez. Tchau.